3 aumentos salariais automáticos em um único ciclo. Sentiu até um arrepio na espinha aí só de ouvir, né? A Unimed Brasil enfrentou um grande desafio. Um sistema de progressão automática que, do ponto de vista do dinheiro, parecia ótimo para os colaboradores, mas estava gerando salários super inflacionados, insatisfação eterna e um custo insustentável para o negócio. Como que a gente interrompe esse ciclo sem desmotivar as pessoas? Como transformar insatisfação em engajamento? Eu tive 3 aumentos no ano, então vou avaliar isso aqui como excelente. Não era. Era baixo. Então, ou seja, né, isso não significava um engajamento. Nesse episódio, você vai conhecer os bastidores de uma empresa que virou esse jogo. Para contar essa história, convidamos a Aline Salazar e a Simone Freire, que estiveram à frente dessa transformação na Unimed Brasil. A Unimed é uma empresa muito preocupada com pessoas, né? A pandemia veio e a preocupação era manter pessoas, manter salários, né? Nós tivemos casos, por exemplo, de pessoas que ficaram em casa durante alguns meses e a pessoa não podia exercer atividade em casa, ou a gente não tinha um computador para entregar para ela trabalhar em casa, mas a diretoria, a empresa quis manter essa pessoa. Elas vão revelar os bastidores dessa mudança e os desafios que enfrentaram e como que estão conseguindo agora implementar o modelo mais sustentável e transparente de cargos e salários. O Unimed é o maior sistema de cooperativas médicas do mundo. Nós temos mais de 18 milhões de beneficiários. E nós somos independentes, mas ao mesmo tempo interdependentes, né? Nós somos uma cooperativa. Então, o que é independente, interdependente? As Unimeds, elas são independentes, mas elas precisam manter alguns padrões. Padrões esses que são definidos por uma confederação, que é onde a gente está, que é a Unimed do Brasil. Então, se você quer entender o impacto real de uma boa estratégia de remuneração e carreira, fica com a gente, porque essa conversa aqui, ela vai te inspirar. Agora, bora pra entrevista. A Fê participou das reuniões com a gente? De comunicação, a gente né? fez a nossa cartilha, né? O nosso nome, Protagonize, foi uma dica dela. Que é isso, hein? Tá gravando? Tava gravando isso aí? Pô. Aí, tá valendo, vai, por favor. Fevereiro já tá garantido. Fevereiro posso... Fevereiro garantido. E sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Nós estamos na companhia, então a gente apresenta no começo desse episódio, mas nós estamos na companhia da Aline Salazar, da Simone Freire e não somente. A Caravana Unimed está aqui. Então, por trás das câmeras, e agora tem uma câmera filmando vocês, nós estamos com a Thaís Papaléu, a Carol Mangigali, a Renata Matos e o Genilson João Andrade. Muito obrigado pela presença de vocês. Tem também a Ju e o Rafa, que são, de casa, queridos, e estão acompanhando esse momento. Esse momento que, aliás, se você tiver a oportunidade de vir para cá também ser entrevistado, monte a sua caravana. Então, os programas de auditório, né? Monte a sua caravana. Cadê a caravana de São Paulo? Caravana da Unimed. Ela Caravana da verde, Unimed. ó, pra representar. É verdade. Ó. Mas não é? A Renata já falou, vou levar a cor da minha empresa, assim, ó. A Carol também tá A Carol de verde. também. Eu também vim em homenagem. Mas é um tom, né? Unimed. Poxa. Até o carro foi customizado, né? Carro da Unimed, com a marca, fazer propaganda. Vamos mostrar a viatura que você quiser. A gente vai fazer um vídeo lá e vai encaixar nesse episódio. Se você só estiver ouvindo, vai pro YouTube, porque daí vocês vão curtir também. Muito obrigado pela presença de vocês. Curtiram o cafezinho? Nossa, maravilhoso. Que recepção. Como é que você falou do café? Que café, né? É, que a gente tava falando da reunião de kickoff. Falei, aproveitando que a gente tá falando Adorei essa. de coffee, então tem um kickoff ali pra vocês lá fora. Uma delícia. Que legal. Mas muito feliz de vocês estarem aqui. E você de volta? De volta Muito também. bom. Feliz demais. Eu tava falando pra Fê, Emerson, que eu só escutava você nos podcasts. Minha companheira me abandonou, não vejo a hora de ela Chorando. voltar. Ela não ouviu os episódios, então eu sei. Não adiantou. Não adiantou. Tentei. Não, quer dizer, é um compromisso que ela tinha de contrato, que ela tinha que cumprir agora. Brincadeira. O compromisso era desligar, né? Porque quando eu saí, você falou assim, não quero saber, pra verdade. você viver isso, né? Vive esse momento, né, cara? Desliga. Acho E que foi eu o que eu incomodei tentei ela umas fazer. 2 vezes, 3 talvez. Mas eu acho que esse é um momento maravilhoso para a vida da mulher, para a vida do homem também como pai.
Então curta esse momento, sabe? Não deixa. O trabalho é o trabalho e tem a sua escala de prioridade, mas eu não sou mãe, mas dizem que a mãe vira mãe rapidinho. O pai demora uns anos pra descobrir, assim, sabe? Tipo, pô, agora eu sou pai, cair a ficha de fato, né? Bom, daqui a Presente. pouco você traz o seu pequenininho pra cá. É verdade, vou ter que fazer um body do Sem Remunerais pra ele também. Já tô encomendando aí, ó, o estilo dele, o estilinho dele, a farda. Bom, vamos contar um pouquinho de vocês. Aliás, vocês são as protagonistas desse episódio. Tem uma pergunta que a gente sempre faz para começar brincando aqui. O que vocês gostam de fazer quando vocês não estão trabalhando? Boa pergunta. Começa aí, Si. Eu Eu já gosto de joguei ficar pra Simone, ó. gosto de ficar em Não, mas a casa. Simone é importante porque a Simone não teve prévia. Para quem, teve prévia. pra quem participa, existe uma prévia que a gente quer saber um pouquinho, mas a Simone é toda surpresa. Mas eu fiz aqui a agora. prévia Pior, por ela. Feio. Pior é que ela fez. Mas foi o que eu adiantei pra Simone. Eu falei assim, ó, sei tudo sobre você. Esse é o medo. O que ela contou. Prévia, não tem problema. Ela falou, o que você falou de mim? Eu falei, só a verdade. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar com a família, eu gosto de ficar com meu filho. Eu tenho um pequeno também, pequeno grande homem de 11 anos já. 11 anos. 11 anos. Acho que você Como tem é um o nome cachorrinho dele? também, não tem? Olha, eu fiz uma boa festa. Felipe. Felipe. Eu tenho o Felipe e tenho um cachorrinho, o Chase. Tá vendo? Gente, Nossa, não sei. Patrulha Canina? É o Chase da Patrulha Ah, tá Canina. Menina. É bom que quando eu tô com ele, as crianças encontram a gente na rua. Semana passada mesmo eu tava passeando com ele, veio uma menininha assim, uns 5 aninhos. Tia, ele morde. Eu falei, não, ele é o Chase da Patrulha Canina. Ah, que bonitinho. Aí já chega, já brinca com ele. Ele parece um ursinho, é um shih tzu. Eu tenho uma história engraçada que a gente tinha um Golden. E aí a gente entrou no elevador com o cachorro e tal. E aí entrou o pai com um menininho, assim, pequenininho, devia ter, sei lá, uns 3 anos. E ele ficou assim encantado, porque da altura do Golden e da altura dele, eles eram da mesma altura, né? E aí ele entrou e aí ele virou assim pro pai dele, pai, como que é o nome do cachorro? Daí o pai dele, não sei, pergunta pra eles. Aí ele virou pro cachorro e falou, qual o seu nome? E aí eu tava aqui, assim, eu pensei, meu Deus, eu vou ter que... Aí eu, Buzz! E ele realmente achou que o cachorro tinha respondido, sabe? E na hora eu pensei assim, coitado, eu preciso, né, interagir com o cachorro, vai responder, né? Aí eu, Buzz! E ele, oi, Buzz! Oi! Aí eu falei, puta, agora eu vou ter que sustentar. Vai ter que continuar a prova. Aí chegou no andar dele, ele desceu. Que legal, cara. Patrulha Canina. Quantos anos tem o Chase? O Chase tem 4. 4 anos. Porque faz, vamos lá, 11 anos do teu menino, é verdade. Tava no na momento época ali, dele, o finalzinho de Patrulha Canina, né? Tava no finalzinho, a gente tava no final da pandemia, na metade ali da pandemia. Ele sempre quis ter um bichinho, mas tinha muito medo de cachorro, aí a gente decidiu comprar um cachorrinho para ele. Aí eles têm um relacionamento ali de irmãos mesmo. Que legal. Sim, brigam um pouco. Depois tá abraçado. Quando o Felipe chora, o Chase cuida do Felipe. Então eles têm essa relação. Que legal. Muito bom. E essa aqui, trabalhadora, É, que não sei se tem tempo pra fazer alguma coisa que não seja trabalhar. a gente tava brincando agora, né? Que eu fui na médica ontem, ela falou assim, você precisa repor ferro na veia, porque seu ferro, o ideal é 70, você tá com 30. E você vai sentir, assim, sua energia aumentar muito. Ela Senti tá- isso também. Eu fiz reposição Nossa, eu falei, gente, eu não preciso dormir mais. Acho que você viu uma vez por semana aqui com esse negócio. Começaram a brincar, não, você com mais energia, pelo amor de Deus, não. Tá proibido receitar. Mas, assim, eu trabalho de domingo a domingo, quando o lazer é planejado, né? Não tem, acordei, que dia bonito, vamos pra praia. Não existe isso, né? Tem que ser muito bem organizado e planejado, porque tem segunda a sexta focado na Unimed, sábado e domingo focado nos outros negócios, né? Então, Uhum. mas eu acho que quando você faz o que você gosta, tudo fica mais leve. Não é um sacrifício estar ali. Uhum. Né? Eu acordo todos os dias querendo ir para a Unimed. Eu gosto muito do que eu faço, então não é sacrifício. É a mesma coisa no final de semana quando eu vou para trabalhar nos negócios, que é a mesma coisa. Assim. Aquilo é satisfatório para mim, é leve, então Uhum. tudo ameniza. É. Existe um momento, é muito gostoso quando a gente faz isso, e óbvio que também os momentos para relaxar, eles também são gostosos, né? Eles recarregam a gente. É óbvio que a gente tem que planejar muito disso, porque em que momento nós desligamos o celular, né? Esse é um ponto que a gente estava falando, né, Renata? Tipo,
Em que momento eu agora digo assim, cara, você não me encontra? É necessário muitas vezes que eu falo assim, por quê? Essa maquininha aqui é que nem um CPU desse aqui, né? Daqui a pouco ele esquenta demais, né? E a gente vê, vocês estão dentro desse mundo da saúde. E é engraçado quando a gente analisa de cá para lá os sinistros, e isso aumenta, e as pessoas, a gente fala, existe uma pandemia por conta de um vírus, mas existe uma pandemia de doença mental gigante também, né? É muito doido isso, assim. Eu acho que nós começamos a conversa com dorama, né, brincando lá, e acabamos com o fim do mundo, né? Foi muito engraçado. Uma pena que a gente talvez não vai conseguir botar tudo isso dentro da mesa, mas o lance nosso humano, e talvez está um dos nossos problemas. Não vou dizer que esse é o único, mas a gente pensa numa tecnologia, numa inovação, a gente pensa muito olhando para frente, não nas outras dimensões que isso causa, sabe? Da criação do plástico, por exemplo, à nossa condição de produzir muito, né? Então, eu não estou dizendo que você descansa, não. É que teu estilo, a gente conversou muito, eu quero saber muito da tua experiência extra Unimed também hoje, porque... Enfim, não é uma crítica. Mas eu falo pro meu marido, assim, a gente precisa muito da recompensa. Eu li isso em algum lugar, assim, você precisa recompensar as coisas que você faz, e não só recompensar, mas comemorar aquilo, sabe? Então, eu penso muito nisso. Poxa, a gente trabalhou pra caramba, a gente vendeu pra caramba, qual vai ser a nossa recompensa? Como vamos comemorar essas pequenas vitórias? Vamos no restaurante legal, vamos comer a nossa comida preferida. Então, acho que isso acaba equilibrando, e aí você sentindo essa leveza, disso. sabe? Tipo, ok, estou trabalhando, mas eu estou tendo algo em troca. Então, acho que isso é necessário, sim. E é legal apreciar a conquista. Acho que isso é muito bom. A gente celebrar, porque uma das críticas também é que hoje a gente nem celebra, né? Exato. Você ganha um negócio e você já tá na mesa. Qual é o próximo? Qual que é o próximo? Calma, Só respira, né? respira, celebra. Que legal. Vamos traçar o próximo caminho agora, mas vamos comemorar, vamos observar o produto do nosso esforço, né? Quando você comemora, dá uma satisfação, um prazer, né? E eu acredito muito nisso. A gente conversou, né, sobre que eu acredito muito no poder da nossa mente, do quanto que a gente pensa, o que a gente pensa se transforma na realidade. Então, eu lembro que nos primeiros anos, assim, a cada aumento de faturamento, nossa, eu vibrava, assim, eu falava pro meu marido, caramba, a gente faturou, sei lá, 5 mil a mais, 2 mil a mais. E eu ficava naquilo todo mês. Isso é gostoso, te dá uma energia para querer fazer mais. E a mesma coisa no trabalho, né? Caramba, entregamos isso, que legal. E dá um orgulho, dá uma sensação boa. Então, Aline, qual é o negócio? Conta para quem tá ouvindo. É um negócio, Extra, são Unimed. 2 franquias, né? 2 franquias que a gente tem, são 2 espetarias. Então, a gente Então, vende... se você é de São Paulo... Fica um espetinho. E onde fica? Porque elas ficam... As 2 ficam perto da minha casa. Eu moro ali no Jaguaré, Centro-Oeste. Então, uma fica ali na Corifeu, que é pertinho, é no mercado. As 2 são no mercado, e a outra fica em Osasco, que é bem pertinho também. Então, a gente abriu uma. Eu entrei na Unimed em agosto. Eu já tinha comprado a franquia, mas não tinha aberto. E aí, a gente abriu em dezembro. Um ano depois, assim, questões de dias, a gente abriu a segunda. Abri uma em novembro de 2023... Não, 2022 e a outra em novembro de 2024. Não, 2023. 23. E você come muito espetinho? Ou você já tá enjoado? Olha, às vezes eu enjoo, aí quando eu fico um tempinho sem comer, eu fico morrendo de vontade. Ela é influencer também, viu? Gente! Tá na internet, no Jacarezinho. A Simone zoa de mim. Eu falo, não dá só pra vender espetinho. Tem que ser tudo, né? O marketing, o RH, o financeiro, e tem que ser a blogueira também, não dá pra escapar. Faz eu não parte. divulgo pra ninguém, Fazendo só pros memes. íntimos, porque eu tenho vergonha. É o pessoal no grupo, os grupos que tens, manda direto os teus rios aí, provavelmente fala assim, aqui ó, a Aline, ó. Assiste lá. De vez em quando ela dá uma zoada de mim nos vídeos. Ah lá. Mas faz parte da brincadeira, ué. Mas, ó, Simone, você tava preocupada com o que ela falou de você? Ela falou muitas coisas legais, inclusive que você é o eixo dela. Que você é pisciana fake, se ela falou que você era também. Ela que é. Que você que você tem só tem em coração. comum com peixes que você chorou, né? Porque de resto você é bem pé no chão e você é o eixo da Aline. Então, ela falou muitas coisas boas de você. Assim, Ai, que bom. Ali, ó. Não se preocupe. Quanto tempo vocês trabalham juntos? 4 anos, vai fazer 4 anos Acho esse que ano. Acho que é. A Simone, ela vai debutar esse Estou ano. debutante. Está debutante.
Aqui, pertinho. Chega pertinho. Ela vai fazer 15 anos de 15 Unimed. 15 anos de Unimed? Sábado você- eu faço 15 anos. E você entrou como assistente, né? Não que eu tenha bisbilhotado o seu LinkedIn. Quase mas... não, né? Sim, tô fazendo 15 anos no sábado agora de Unimed. Sangue Uau, verde. que conquista, hein? Uhum. Hoje em dia isso é muito diferente. O mercado de trabalho, o valor parece estar em as pessoas que mudam pra caramba, mas que não experimentam ciclos. Porque você para pra pensar em 15 anos, tem crise de 2008, 2010, 22. Tá próximo ali. Pegou o finalzinho dessa crise de 2008, 2009, quando Eu entrei afetou. em 2010. 2010. Então o Brasil começou a sentir em 2009, então você já chega num mercado não tão legal. Pô, teve pandemia nesse meio do caminho, mas teve crise política, nossa, 2015, 16. Já deu pra viver Deu. alguns momentos. Deu. Eu sempre Vai. falo, né, que é uma vida, porque eu entrei na Unimed, eu era solteira, casei, não tinha filho, tive filho. Sempre brinco. Não tinha o Chase, agora tem. Não tinha Chase, agora tenho. E é legal ver a trajetória dela, né? Tipo, Bastante tempo. como ela começou e onde ela tá agora. É. Acho que isso é mais interessante. E você já mirou RH, né? Porque eu vi que a sua formação também já foi RH desde o Foi. começo, né? Então era um sonho seu trabalhar com RH. Como é que foi esse encantamento? Como aconteceu? Eu queria trabalhar com RH, fui estudar RH e eu trabalhava já no RH de um outro hospital. E aí eu fui para a Unimed. E aí eu virei a menina do RH. Porque aí A eu, moça do RH. a menina do RH. Porque eu era a menina de benefícios, depois eu fui a menina de admissão, aí eu fui a menina de rescisão, fui a menina de férias, fui a menina de folha. Agora eu sou a menina de remuneração. Você já trocou seu crachá, sim? É o mesmo? Não, meu crachá tá... Quando fez É o mesmo. uma campanha de fotos, mas agora a gente vai refazer a campanha de Mas fotos. guarda vou esse trocar crachá O aí. crachá dela tem 15 anos, é isso? Não, tem um pouco menos. Mas tem aí uns 11 anos. Eu acho que eu tinha voltado de licença maternidade quando eu fiz o crachá. Guarda esse crachá aí. Essa versão. Cara, são várias experiências, né? Deixa eu perguntar, já que vocês falaram de choro, o que faz vocês chorarem, assim? Vixe, eu qualquer coisa. A Não Simone. precisa de Qualquer muita coisa, coisa. não. Final de Masterchef, tudo. Tá tudo, É isso tá que ela tudo em tem, dia. Pra Pisciana. mim, tá tudo em dia. A Aline não tem coração, é melhor ela Ai, que responder. Coração peludo. Ou ela tem, né? Mas ele é peludo, né? Não, mas eu me emociono com as coisas, assim, dependendo do filme. Às vezes escutando música, uma música que me deixa muito energizada, eu choro, mas aquele choro de energia, assim, sabe? Qual é a música? Tem várias, assim. Daí a gente já não sei pede pro uma pessoal tocar pra vocês começarem a Pra ver se chorar. é verdade. Mas a Simone, ela é fora da curva. É, no eu sou choro. chorona. Sou bem chorona. Quando eu vou dar feedback pra elas, feedback positivo, ela começa a chorar. É bom, porque daí se vem o negativo também, você já aproveita no já choro, tô já é pronta, já tá chorando. Já vamos que vamos, né? Mas, pô, esse lance de chorar é interessante. Acho que em doses, pra tudo, né? Porque às vezes tem gente que escolhe não fazer isso porque talvez demonstre uma fraqueza. Tipo, eu sou chorar. Não necessariamente, pô. Né? Não tem isso assim, né? Os homens têm mais isso, né? Se você, pô, o cara não pode chorar. Menino não chora, não tem isso. Quando menino não chora, tipo, cara, peraí, não é bem assim, né? Eu acho que a gente também... Os nossos pais, eu lembro da primeira vez que eu vi meu pai chorar, que eu falei, nossa, meu pai chorando, deve estar grave mesmo o negócio, assim, né? Porque não era uma coisa que estava acostumado, assim, né, a ver. Então, eu acho que a gente cresceu também com uma geração que também era muito firme, assim, né? Muito, pelo menos em casa tinha... A minha mãe já era mais da emoção, assim, mas meu pai era muito... Não demonstrar... Ele demonstrava amor, carinho, mas, assim, a fraqueza do choro, né, entre aspas, assim... Era uma coisa que ele escondia, porque ele enxergava também como uma fraqueza, assim. Mas isso é curioso, né? Mas eu acho que meu marido chora mais do que eu. É. Mas eu não entendo muito de signos, mas o signo que chora é o Pisciano. peixes. E o Então eu signo tô dentro do padrão. Nós nascemos no mesmo dia, né? Tem Isso que eu tava guardando É a aqui. primeiro de 1º março. de março. Tá Nós aqui, ó. somos do Faz mesmo aniversário dia. no mesmo dia, tá chegando. Que coincidência, hein? Muito Meio combinado esse negócio aí, não sei não. As meninas brincam no dia do nosso aniversário, que é o dia das patroas. Que é isso, hein? Que esse ano vai cair. Carnaval. É dia útil? Aí no final Sábado, de semana, né, carnaval. Ó, já tá Final de combinado, semana né? de carnaval, eu estarei desfilando na avenida. Tá zoando. Juro.
Gaviões do Fiel. Pá! Viu? E a ala que você vai? Qual é o tema? Já dá uma adiantada. O tema é a cultura da África, né? Que Eu gosto de desfilar. Em Manaus eu desfilava muito, que nem se compara Carnaval de Manaus, que eu sou manauara, né? Não sou daqui de São Paulo. E aí eu comecei a desfilar com 8, 10 anos de idade. Então eu desfilava na ala das crianças e aí minha mãe ia na harmonia, cuidando de mim, né? E assim foi por muitos anos. E muitos anos eu desfilei passando meu aniversário na avenida. Que legal. E aí, quando eu vi que esse ano ia cair em março, porque não é todo ano que cai em março, né? Geralmente fevereiro, eu falei, eu vou repetir isto, né? Repetir a minha infância e a minha adolescência. Aí eu falei, vamos. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu sou teimosa. E aí, compramos a fantasia, meu marido, estaremos lá. Que legal. Tem o festival, é Parintins. Parintins. E esse daí, você ia nesse... É esse festival que você tá falando ou tem outro? Não, é o carnaval mesmo. Que Manaus tem um carnaval, tem a tradição do carnaval similar ao que tem aqui, mas um tamanho menor. E tem o Festival de Parintins, que é o maior festival folclórico do mundo. Que é a disputa de 2 bois, né? O garantido e o caprichoso. E você é? Eu sou o garantido. Garantido. Que a lenda o garantido é o boi do povão e o caprichoso é o boi da elite. Eu sou do povão. Não sabia dessa. Isso são coisas da região, É o vermelho, né, Aline? É o vermelho? é. Ah, tá. Eu fui ano passado, ano passado. Foi ano passado. Então você tem samba no pé. Eu samba igual o Coisinha de Jesus. Vocês lembram do Coisinha de Jesus? Mais que ou samba? menos. Eu sambo assim. Sim. Já tentei aprender. Acho que no meu cérebro não tem coordenação nos pés. Caramba, meu. Isso é Nossa, interessante. Esse é o tipo de coisa que a Globo não mostra, aí Globo você não tá mostra, contando né? aqui agora. Só os bastidores mostram. Legal, cara. Você gosta de dançar também? Não. Tá vendo? Não. Começam as diferenças. viu? Somos muito diferentes. Sou mais... Tô no time da Fê. Coisinha de Jesus, é isso aí. Pô, dançar é legal. Eu por 2 anos, eu e minha esposa, a gente fez samba de gafieira. Pô, gostei pra caramba. Demais, sensacional. Ai, bonito. É lindo. Eu Lindo, curti, lindo. assim. Ela falou, não quero mais, não sei o quê. Aí veio o segundo, o Caleb, daí já junto uma desculpa também pra parar, assim, né? Mas vamos ver se a gente volta. Ela deu uma animada esses dias aí. Gostei. A dança ensina muito. O lance da gente conhecer o nosso corpo, algumas pessoas têm no esporte, isso eu também gosto. Mas a dança, e principalmente aprender alguma coisa nova, é muito legal porque te coloca numa situação de submissão, entende? Imagine que era um movimento muito básico, o professor estava ensinando a gente, eu falei, cara, eu não consigo repetir isso, tipo, e aí meu cérebro gastava uma energia enorme para tentar fazer aquilo, eu falei, cara, eu não sei fazer isso, eu preciso aprender, eu vou pro básico. Toda vez que a gente se predispõe a aprender alguma coisa, nos joga uma condição de submissão muito grande, e aí isso é valioso para as construções, para as novas pontes que os nossos neurônios vão fazendo, né? A dança para mim foi uma dessas, assim, porque eu sou um cabo de vassoura e eu falei, cara, eu vou entrar nisso aqui e vou tentar minimamente entender como que a música conversa com esse corpo aqui. Você já nasceu nesse negócio. Então, muitas vezes você fala assim, eu não entendo, mas é sério, eu não entendo isso que você está dizendo que é uma dificuldade, eu não entendo onde é que se dá essa conexão, porque a música e meu corpo sempre foram uma coisa só, né? E isso é legal porque uma vez que a gente entra numa situação como essa, ensinar qualquer outra coisa para qualquer pessoa se torna um ponto de falar, isso para mim é simples, óbvio, eu não preciso fazer, eu não preciso gastar energia para entender, mas será que o outro do lado de lá? A gente vive remuneração, um subsistema dentro do RH. É um negócio muito nichado, muito específico, mas pô, a gente vive isso aqui. Só que quem não tem noção da dinâmica. Quando a gente teve a oportunidade de estar junto com vocês no final do ano naquela palestra, pra gente é aquilo. Mas quando vocês traduziam isso para os outros cooperados, para as cooperativas, eu falava assim, cara, tá certo falar desse jeito. Porque a gente parte de um pressuposto de que falar dessa informação é daqui em diante. Não, tem pessoas que não têm o básico dessa informação para traduzir. Então, a Unimed Brasil se embrenha, de repente, num projeto como esse, mas uma outra cooperativa ela não consegue partir, por quê? Porque existem coisas elementares que a gente nem discute mais e que as outras não têm. Falei, como é que eu formo para chegar até isso, né? E só entende o complexo quem consegue transformar o complexo em algo simples de ser entendido, né? Então, um professor, imagina um professor acadêmico, PhD, não sei o quê, ele só é um bom professor quando ele consegue
com que as pessoas entendam o que ele está falando, né? Sim. E vocês participaram de uma jornada também dessa, né? Do treinamento do workshop que foi lá. Que foi o João e você, né? Uhum, Foram mas lá. isso. E a gente também fez um plano de comunicação, né, tal, que é bem isso também, né? Que é você ensinar algo que para vocês é tão corriqueiro, um jargão tão que você precisa... Poxa, acho que as pessoas não sabem do que eu tô falando, né? Sim. E a gente se preocupou muito com isso, não foi, Sim? Foi. Quando a gente construiu a cartilha, a gente olhava palavra por palavra. Nossa, aqui parece básico pra gente, né? A classe lá do cargo. Mas o que é uma classe de cargo para uma pessoa que nunca que não entende? Então, a gente mudou e adaptou as palavras para que o colaborador pudesse entender. Inclusive, a gente compartilhou os textos com alguns colaboradores, de assistente até analista, para falar assim, tá fácil para você entender? O que você não entendeu de alguma palavra? Exatamente para adaptar a linguagem para o colaborador. Então, uma coisa, porque remuneração são termos técnicos, e pra gente, às vezes, não é mais técnico, já é o básico, mas pra pessoa que tá lendo, não é. Então, a gente se preocupou muito com isso, né? Acho que Sim. isso fez muita diferença. Exemplos, dar exemplos, materiais mais visuais mesmo. Então, a cartilha, o vídeo, né? Tudo bem explicativo para traduzir, realmente. E não só para o colaborador, mas para o gestor também. Né? Eu lembro que a CI fez um treinamento brilhante para os colaboradores, explicando o básico, qual que é a diferença de um júnior para um pleno ou para um sênior, né? E eles ficaram atentos ali àquela informação que, para mim também é uma dificuldade ainda entender, né? Se meu colaborador ainda é um júnior, você já está pronto para o pleno, o que diferencia uma coisa da outra? Então, a gente foi no beabá mesmo para conseguir ter essa visão. E criar um ambiente de aprendizado, que as pessoas não se sintam intimidadas em estar numa posição e não saber algo que até então pode ser básico, né? Então, assim, porque aí a gente perpetua os erros também, né? A gente não cria um ambiente de aprendizado, a gente acaba perpetuando os mesmos vícios de linguagem, de cultura que a gente quer mitigar, né? Então... E era muito interessante, porque eu lembro que para eles, para os gestores, né, ainda era uma dúvida. O que é um mérito, o que é uma promoção? Né? Para a gente tão simples, mas para eles não, né? Em que momento eu posso dar um mérito e em que momento não? Não é mais um mérito de uma promoção. Então, a gente foi nesse nível de detalhe com eles. E Mérito, legal, mérito, enquadramento, promoção. Exato. Né? São três coisas, tipo assim, são três coisas diferentes. Mas enquadrou, ele ganhou aumento. Peraí. Exatamente. Enquadrar é diferente de um mérito, né? Exatamente. Mas essa tradução é muito boa. Eu fiquei... e eu disse isso pra vocês lá, e eu vou repetir aqui. O cuidado que vocês tiveram com essas várias etapas é um negócio que nem todo mundo tem. Vocês têm um estúdio muito legal, vocês usam desse processo de comunicação. Parabéns, aliás, porque o dia que nós estávamos lá, eu disse, cara, que privilégio. Tipo, vocês contaram esse case, Unimed Brasil. Aliás, eu vou pedir para que vocês traduzam, porque nem todo mundo aqui é da Unimed agora, e Unimed também não é um ambiente fácil de entender. O que é a Unimed? O que é a marca Brasil? O que são as cooperativas? Qual é a autonomia que elas têm com relação à marca? Que independência elas têm, né? Eu quero que vocês digam isso, porque naquele momento vocês pegaram um projeto que a Unimed Brasil fez para mostrar, isso aqui talvez seja um manual de boas práticas, dentre outras coisas que vocês devem ter com comportamento de marca e outras coisas, processos, né, nos hospitais. Tem também a questão de como a gente trata salários, benefícios... qual seria o melhor caminho para... Não é que você tem que fazer isso, você tem que ter uma tabela salarial aí. Não, qual seria o melhor caminho para... Conta para quem está ouvindo agora como é que funciona o Unimed no Brasil. Vai lá, Aline. O Unimed é o maior sistema de cooperativas médicas do mundo. Do mundo? Do mundo. Cooperativas médicas do mundo. Nós temos mais de 18 milhões de beneficiários. E nós somos independentes, mas ao mesmo tempo interdependentes. Né? Nós somos uma cooperativa. Então, o que é independente, interdependente? As Unimeds, elas são independentes, mas elas precisam manter alguns padrões. Padrões esses que são definidos por uma confederação, que é onde a gente está, que é a Unimed do Brasil. Tá. Para que a gente não perca a essência da marca. Então, tem umas regras que são obrigatórias elas seguirem, mas, ao mesmo tempo, elas são independentes. Então, todas as Unimed, são 341, e aí, se eu estiver falando algum número a mais ou a menos, comunicação vai chamar atenção, mas só para vocês terem uma ideia. Tem um RH, eles têm um presidente diferente, uma estrutura completamente independente uma das outras. De uma forma muito, basicamente, é isso. Mas é um sistema, eu falo que só quem entra na Unimed, talvez, entenda a potência que é o sistema Unimed. A gente está presente em mais de 90% do território brasileiro.
A gente consegue chegar lá no interior, né? Às vezes eu brinco com a Carol, que a Carol é a pessoa do nosso time que atende ao sistema Unimed, que tem Unimed que eu nem nossa, esse nome de uma Unimed, eu falei, nossa, Carol, esse nome da Unimed, porque as Unimed estão presentes em muitos lugares. Porque às vezes o município é uma região, É, né? Unimed exato, Sul Capixaba. Sul Capixaba. É um exemplo, É mas... difícil de decorar. E é muito isso, né? Que a Carol sempre traz isso pra mim. Ela que tá muito próxima do cliente. É do cliente que eu falo, o sistema Unimed, os RH das Unimed, que as Unimed, elas estão ali em diferentes tamanhos, diferentes momentos. Então, Unimed pequena, Unimed muito grande, Unimed são referências, né? Unimed BH, Unimed Fortaleza, tem hospitais próprios. Então, são muito bem estruturadas de RH, mas outras não, que precisam mais de um apoio, de um suporte. O de Salto, inclusive, é referência aqui na região. O Unimed hospital da Salto e Unimed, Tu, lá é porque junta os dois municípios E aqui. eu preciso dizer que quando eu era criança, a gente não tinha plano de saúde, né? E meu sonho era ter a carteirinha da Unimed. Sonho realizado. Check! Que eu ficava assim, nossa, quando eu crescer e trabalhar, eu quero ter um plano de saúde, É quero que ter a pessoa Unimed, daqui eu do quero interior chegar não e fala falar que vai assim... no médico, ela vai no Unimed, né? Exatamente. Vira uma referência com cuidado, né? Quero chegar na farmácia e falar assim, não, tem Unimed. Ou então chegar na coisa e falar assim, é Unimed. Aí agora eu faço isso. Pois é, tem isso realmente. Bom, eu imagino que deva ser muito desafiador. Conta um pouquinho pra gente como foi o processo de decisão pensando no plano. E agora vamos tentar fazer essa escalinha. Desde a dinâmica de comparação mínima, quero saber como é que São Paulo se comporta do ponto de vista de salários, porque vocês, principalmente Unimed Brasil, em muitos cargos disputam mão de obra não somente com as empresas do segmento, aliás, é muito menos isso e muito mais de outros escritórios, certo? Você tem ali uma Faria Lima, uma Berrini, que tem... os cargos que vocês têm disputam em todos esses lugares. Como foi, então, que vocês começaram? Desde o momento de definir as comparações, que tipo de empresa a gente quer, ou consultoria, enfim, até o momento que vocês falaram, agora a gente quer estruturar. Vamos olhar para a nossa arquitetura de cargos, vamos olhar para a nossa estratégia de pagamentos. De onde parte essa demanda? De onde vem? Porque isso vai ter muita relação agora com a responsabilidade que o RH tem para o negócio e a medida de... o quanto ele toma nesse ranking de ser estratégico ou não, o quão valoroso isso é agora, na medida em que você escolhe fazer um projeto como esse. De onde parte isso aí? Vou falar um pouquinho assim, vai me complementando, mas assim, bem mais tempo pode me ajudar. Eu acho que é até legal você contar de como era antes, sabe? Aquele salário progressivo, galera progressiva. Conta aí um pouquinho como que era. Assim. Nós tínhamos um histórico de problema que continuou sendo sempre um problema. Então, nós tínhamos uma tabela salarial que foi feita muitos anos atrás. Eu entrei em 2010 e, se eu não me engano, no ano que eu entrei, essa tabela salarial foi entregue. E não me pergunte com qual base ela foi construída, eu não sei. Não era responsável na época, não conhecia nada de remuneração, não sei. Mas, além da tabela salarial, existia uma política salarial de progressão automática. Então, a pessoa ela era contratada lá no Step 0 e ela chegava até o Step 3 em um ano. Ela entrava no 0, ela percorria 1, o 2 e o 3. Então, ela tinha 3 aumentos salariais em um ano. Sem avaliação de desempenho. Não... Automaticamente. Era literalmente automático. E a promoção para o cargo seguinte também era automático ou não? Não, a promoção para o cargo seguinte já não era automática. Tá, era só a progressão na faixa. Era só a progressão do 0 para o 3. Tá. Porque existia ali uma ideia de que o Step 3 era o salário de mercado. Então, contratava-se a pessoa abaixo do mercado. E você, em um ano, trazia ela para o mercado. Só que quando chegou ali em 2020, veio a pandemia. Então, foi antes de você entrar. Foi ali em 2019. Poxa, foi um ano antes de eu entrar. 2018, 2019. A gente começou a identificar que, na verdade, as pessoas estavam com salário muito alavancado. Aquelas pessoas estavam... Era muito fácil trazer pessoas. As pessoas estavam ficando muito tempo na empresa, que não é necessariamente ruim, mas o salário estava muito alavancado, o Step 3 estava muito alavancado. E a gente fez uma pesquisa, comprou uma pesquisa e viu isso. Que, na verdade, o Step 0 não era baixo, era a média. O Step 3 era 30% acima da média. Então, a gente tinha alguns problemas. Porque quando fizeram a tabela, aí tem um ponto interessante. Quando fizeram essa tabela, muito provavelmente, o Step 3 ele estava no mercado.
Só que tem uma coisa que a gente sempre fala, né? O mercado, a evolução salarial não acompanha a inflação. Então, muito provavelmente, as correções dessa tabela seguiam a inflação e o mercado não crescia Essa tabela dessa forma. ela era atualizada anualmente pelo dissídio. Então tinha... esse ponto. E aí ela foi subindo, né? E aí nós tivemos que parar a progressão automática, paramos, as pessoas eram contratadas, claro, de mercado e não tinha progressão. E aí começou a gerar insatisfação dentro da empresa, né? Porque as pessoas tinham a sensação de que tinha um crescimento de carreira, porque ela recebeu 3 promoções, 3 aumentos de salários em um ano. E quando a gente tirou a progressão automática, e aí começou o processo de implantação de gestão de desempenho, né, de falar-se em gestão de desempenho, aí começou a ter bastante insatisfação ali dentro. E aí foi quando a Aline chegou e a gente falou, temos que fazer tudo, né? Vamos precisar refazer tabela salarial, refazer estrutura de cargos. Então, você até perguntou, né, começaram pela pesquisa, a gente fez tudo de uma vez, né? Cada um na sua etapa, mas a gente fez o combo. Completo. Deixa eu só fazer um parênteses, que é muito engraçado, porque bem pertinho aqui para as pessoas. Quando você pega a pesquisa de clima dessa época, que o salário tinha essa progressão, na parte de remuneração em carreira não era um índice satisfatório. Era baixo, né, Si? Era baixo. Era baixo porque as pessoas falavam assim, não é justo eu estar trabalhando aqui pra caramba e o meu colega não está desempenhando o mesmo que o meu e ele ganhar automaticamente. Então, isso é curioso, assim, porque... eu tive 3 aumentos no ano, então vou avaliar isso aqui como excelente. Não era. Era baixo. Então, ou seja, né, isso não significava um engajamento na pessoa. Você sabe que tem uma coisa interessante nisso, mais uma, né? Do ponto de vista do que está na cabeça de todo mundo, sem que a gente pare para pensar, o ser humano é um ser que se compara o tempo inteiro. Isso é fato, né? A gente está no Instagram e a gente está em qualquer momento e o tempo inteiro a gente olha. Quando a gente vê uma cena, automaticamente o nosso cérebro, como é que você está com relação a isso? Tô mais feio, tô mais bonito, tô chateado, tô mais triste, não viajo tanto quanto essa pessoa. Já reparou, né? E olha o lance que vocês estão colocando. O cara tinha aumento automático. Só que ele não sabia nem que onde ele entrava, ele já entrava no valor de mercado e ficava 130, então ele já tinha é como se a gente trabalhasse um valor de alto desempenho para alguém, que não são todos que deveriam, e todo mundo estava no alto desempenho. Sim. Só que como esse indicador, digamos que ele tem um vírus... Se a gente nasce com um vírus, e qual é o vírus? É que dentro do se comparar, existe um negócio chamado vaidade. Que é o ponto. Cara, você ganhou um aumento. Ele tá me vendo. Mas o problema não é mais comigo, é com relação a ela. Porque ela ganhou também. Então, veja como não é fácil lidar, porque vocês estão... Essa matéria que nos traz para essa mesa hoje, ela está muito relacionada a um indicador de vaidade que qualquer indivíduo tem. E olha que legal. Legal porque você brincou, e eu coloquei bem aqui, perdi essa oportunidade de ganhar os... Brincando, você falou, mas a real é que eles não sabiam que isso era um valor, mas que ao mesmo tempo é ruim para o negócio, porque do ponto de vista de estratégia, custo operacional vai embora, não é sustentável. Não é. E mais, a satisfação não está aí. Não está no dinheiro também, porque as pessoas no 130, elas não estavam enxergando o valor do dinheiro. Então, assim, elas recebiam a mais do que deveriam, né? Mas ainda assim não era o dinheiro a questão. Então, não é dar mais dinheiro, né? É a gente entender quais são os gatilhos que estão despertando a sensação de engajamento, de justiça nas pessoas. Exatamente, o de justiça, né? Que é o que pegava mais. Tá, e aí o problema que tá por trás disso, porque de fato, o que vocês estão colocando aqui agora, e a gente vai fazer um modelo investigativo que é muito legal. Algumas outras empresas não achariam que isso é um problema. Concorda? Eu, do lado de cá, talvez o problema está mascarado em algumas coisas. Vocês entenderam que isso tem um impacto no negócio. Mas eu poderia pensar, as pessoas não deixam a empresa, não estão tão satisfeitas com os salários e, no fundo, a gente paga mais. Beleza. Do ponto de vista de problema, quase que assim, cara, não tem problema. Isso sustenta. Cara, mas existe um problema e nós já mapeamos aqui. Impacto no negócio, custo operacional está muito acima do... E a insatisfação, de fato, por mais que tenha mais dinheiro envolvido, eles não estão felizes. Vamos mudar essa situação agora. O público não gostou disso, mas depois na aplicação. Como que foi o trabalho antes, então, de vocês fazerem esse processo de divulgação? Porque agora eu quero saber que remédio vocês deram para dizer assim, vai mudar, hein? Vai perder a mamata. Pô, caramba. Vamos pro processo de construção. Primeiro do mapeamento. Como que a diretoria compra essa ideia? Conta um pouquinho como os diretores, nesse processo, eles se sentiram, o quanto eles queriam isso.
Você quer contar um pouquinho, Cid, como foi? Acho que eu não estava ainda quando saiu a tabela, né? Na verdade foi meio top-down. Não foi tão. Foi ali na pandemia, na verdade, foi em 2020, realmente era um custo insustentável, né? E a Unimed é uma empresa muito preocupada com pessoas, né? A pandemia veio e a preocupação era manter pessoas, manter salários, né? Nós tivemos casos, por exemplo, de pessoas que ficaram em casa durante alguns meses e a pessoa não podia exercer atividade em casa, ou a gente não tinha um computador para entregar para ela trabalhar em casa, mas a diretoria, a empresa quis manter essa pessoa. Sem redução salarial, sem redução de benefício, nada. Porque o foco era manter o quadro de pessoal. Então, onde a gente pode tirar, digamos assim? Então, nós cumprimos com o prometido, com todo mundo que tinha sido contratado até ali, que tinha progressão. Então, não foi falado, olha, você foi contratado, foi falado que você teria progressão, mas acabou, agora não tem mais. Não. Manteve te prometi, eu vou palavra. te dar. Mas as novas contratações, a gente Já chegava no plano novo. Já entrava sem a progressão salarial. E como que isso deu uma sensação de confiança, então, né? Porque as pessoas que estavam passando pela transição, elas tinham que confiar de que, assim, estão mantendo a palavra comigo, então, pô, eles estão fazendo algo que não é para me prejudicar, né? Eles estão honrando a minha palavra, mas então deixa eu me abrir, então, para entender esse movimento, né? Eu acho que tem um lance de confiança, de você trabalhar esses que passaram pela transição. Mas na promoção, por exemplo, já entrava um novo contrato, certo? Eu tive a progressão automática. A partir do momento que eu fui promovido, aquela nova promoção já me colocava numa situação em que eu também não teria progressão automática. Não teria progressão, porque na promoção também tinha progressão. Entendi. A pessoa era promovida já com uma progressão por mais 7 meses. Exatamente, que ia acontecer no outro. Na admissão era 1 ano de progressão automática, na promoção eram 7, 9 meses, se eu não me engano. Então, quem era promovido, por exemplo, olha, você foi promovido, seu salário é esse. E aí vinha. Mas e a minha progressão? Porque, né, meu amigo foi promovido ano passado e aumentou. E aí a gente, né, tinha que explicar para todos eles tudo o que aconteceu. Então a gente foi trabalhando muito de forma transparente. Muitas vezes aconteceu do colaborador chegar e falar: eu fui contratado com esse salário, eu já fiquei sabendo que eu não vou ter aumento, mas o meu amigo, né, teve os aumentos automáticos. E eu sei que ele ganha mais, porque o RH não conta salário de ninguém, mas todo mundo sabe, né? É impressionante. E a gente esclareceu, em nenhum momento nós escondemos essa verdade. Olha, era uma política de progressão automática, não era atrelado à gestão de desempenho, nós entendemos que isso não é sustentável. Isso elevava o salário, a partir de hoje não temos mais essa política. E a gente teve que administrar esse legado por muito tempo, né? Até que veio em 2023 o trabalho que a gente fez, né, com vocês, Carreira Miller, para a gente conseguir arrumar casa, que a gente fala. Né? Porque tinham muitas pessoas que estavam com salário alavancado, por exemplo, que eram pleno, que já estavam com salário de sênior na nova tabela. Então, o que a gente fez quando veio esse trabalho com a Carreira Miller? A gente sentou com os gestores e entendeu. Essa pessoa que é pleno, ela já tem o papel, já exerce o papel de sênior, porque ou está pronta para ser, porque em termos de salário, ele já tá, né? Ela já é um sênior. Então, a gente enquadrou muitas pessoas de nível de pleno para sênior, sem mudar o salário, porque a pessoa já tinha o salário de sênior. Aí a gente conseguiu administrar melhor esse legado e diminuir mais essa diferença de salário com as pessoas que tinham entrado depois. E de forma transparente. Olha, você já tem o salário do cargo próximo seguinte. Nível. Então, por isso você está sendo enquadrado. É uma promoção um pouquinho amarga, às vezes, porque ele fala, poxa, eu queria mais, né? É mãe da frustração. Teve os dois lados, né? Teve o lado do colaborador que se sentiu super reconhecido pelo cargo, porque tem pessoas que valorizam muito o cargo. Né? Agora eu sou o sênior, eu tenho uma senioridade. Tem um peso, Tem um peso. Tiveram pessoas que olharam por essa ótica e outras que eu vou virar sênior, mas cadê a moeda de troca, né? Então, teve os dois cenários. Vamos voltar no top-down, então. Então, a diretoria olhou para isso lá atrás e falou, tem alguma coisa acontecendo. Óbvio que eles não tinham a comparação. Em que momento vocês foram para a pesquisa para, de fato, constatar que o Step 3 ele estava a 130 do Em mercado? 2019, nós fizemos esse primeiro trabalho. E verificamos, identificamos. E aí começamos ali, conversar com a diretoria, negociar essa mudança de política, né, essa
possível alteração. E aí, quando chegou ali em 2020, na pandemia, aí realmente a diretoria tomou a decisão de fazer essa alteração na política. E aí foi quando depois a gente evoluiu, foi quando a gente fez o nosso programa de remuneração, porque aí precisava ter uma nova tabela salarial, né, ter uma nova pesquisa salarial, desenhar as trilhas de carreira, refazer o plano de cargos e salários. Porque, de certa forma, a gente não vamos, né, ser hipócritas, perder um pouco da confiabilidade do plano. Porque as pessoas sentiram aquele baque também, né? Não é... Então, as pessoas traziam muito isso, tinham uma satisfação muito baixa no clima, de que não tem plano de carreira, né? Não tem plano de cargos e salários. Então, por isso a gente refez tudo ali em 2023, quando a gente criou o Protagonize. E aí, o que motivou também a gente fazer todo esse plano foi a pesquisa de clima. Porque a dimensão que a gente teve a menor baixa de favorabilidade foi em recompensa e carreira. E era muito engraçado porque não era só a questão do negativo, tipo, eu não concordo, era um neutro. Não sei, era assim, por exemplo, tá claro para você os critérios de promoção? Não era, tipo, não está, eu discordo. Era um neutro gigantesco. Ou seja, se eu não conheço, eu não sei opinar. Então, isso ficou muito na nossa cabeça, né? A gente precisa ser mais transparente. Não é que as pessoas estão discordando, é que elas não sabem. Né? Então, a gente fez todo um trabalho a partir disso. Porque para a gente foi um choque. A gente, assim, sendo muito transparente, em 2022, eu acho que a gente tirou abaixo de 40%, de 0 a 100. Um NPS. De 0 a 100 de uma pesquisa de satisfação, era abaixo de 40%. Foi né, 44%. Assim, 44% de satisfação com critério recompensa e carreira. Então, pra gente foi... O neutro tira muito, né? Se a gente olha para a lógica do NPS, o neutro, ele já tira do positivo aqui. O negativo, detrator, automaticamente, né? o detrator, mas o neutro não soma em nada. Talvez onde é o pior limbo que se possa ter, porque é o cara que fala, não sei. Você sabe que você falou da comparação, né? Que tipo, a raiz, né, da questão da comparação. Mas quando a gente também teve um trabalho de comparação pro bem, eu vou dizer pro bem agora, né? Que assim, a raiz de todo o mal, vou falar assim, é a comparação do tipo, gerar uma insatisfação porque eu me comparo porque, pô, o meu colega ganha mais do que eu, é mais bonito que eu, né, qualquer coisa assim. Mas quando a gente olha também para um trabalho como esse, a comparação também pode ser usada, também é uma virtude, né? Vocês fizeram um trabalho de olhar para o mercado e fazer uma comparação também, né? Então eu fiquei pensando que tem essa, uma moeda, os dois lados da moeda, assim, né? Da comparação pro mal e a comparação pro bem, né? Não, eu nunca achei ruim. Saber o que o outro faz é muito importante. Decidir o que eu quero fazer sabendo o que o outro faz é outra história. A raiz não é a comparação do problema. A raiz é o nosso coração, desejo vaidoso, desejoso por ser o melhor, o mais bonito e tal, né? Mas a comparação não é o mal de toda a questão. Né? Bom, com quem vocês se comparam? Esse é um ponto interessante, porque nós temos a pesquisa Unimed Brasil, que dentro desse ecossistema Unimed é importante, mas vocês também disputam. Então, hoje, para onde vocês olham quando vocês pensam em mão de obra? E eu acho que, com certeza, tem mais de um painel. Conta um pouquinho. Assim, uma coisa que a gente começou a perceber nas entrevistas de desligamento é que a gente não perdia os nossos colaboradores para o segmento da área de saúde. A gente perdia para muitos lugares, diversos, startups, empresas menores, às vezes não era salário, era outras coisas, era o home office. Então, quando a gente fez a pesquisa salarial, a gente se preocupou muito com as empresas que a gente iria se comparar, né, de uma forma que fossem diversos tamanhos, diversos segmentos, para que a gente consiga realmente ter uma abrangência maior. Então, é mais ou menos por aí que a gente fez. Até porque nós temos um time de tecnologia significativo, né? E na época que a gente comprou a pesquisa, inclusive, nós tínhamos uma filial em Santa Catarina, que estava super aquecido a área de tecnologia. Lá tem um polo, em Floripa. Lá em Floripa, e eles ficavam lá em Floripa. Hoje, ainda temos colaboradores da região, mas não temos mais essa filial. E tínhamos um turnover enorme lá em Santa Catarina, porque era muito aquecido. Então, não ia adiantar, né? Apesar de sermos Unimed, como nós somos a confederação, nós não temos a parte assistencial. Então, não ia adiantar eu ir para o hospital, me comparar, porque, de fato, não é para o hospital que as pessoas saem. Até pode ser, mas vai para banco, vai para empresa de tecnologia, vai... Indústria, farmacêutica, para vários lugares. Vai diversos. Então, a gente se preocupou de montar esse painel mais diversificado.
Até mesmo na região. Nós, na época, olhamos 2 regiões. Nós olhamos São Paulo e olhamos nacional também. Porque quando nós fechamos esse projeto ali em 2022, 2023, nós estávamos com bastante pessoas ainda em home office. E nisso, como a gente contratou home office, temos até hoje, né, pessoas fora do estado de São Paulo. Então, também não ia adiantar a gente só olhar para dentro de São Paulo. A gente quer ter uma visão também um pouco a nível Brasil, como que, né, até para ver o quanto que descolava e tudo mais. Então, a gente fez um painel mais misto, assim. E eram quantas empresas que a gente olhou, comparou? Ai, mais muitas. E eu lembro que eu e a gente fez um trabalho de olhar uma por uma, né, assim. Foi, a gente sentou. Isso aqui faz sentido, não faz. Estamos sentindo falta dessa aqui, vamos incluir. Esse trabalho de comparação é legal, que eu lembro que eu aprendi o que era pesquisa de fato quando o Hermer falou pra mim assim, vou ensinar pra você um negócio aqui. Cara, ó, vamos lá, conte. Você falou pra mim assim, vou me comparar, a empresa vai se comparar. Se você fosse comparar, você ia olhar pra Gisele Bündchen e ia falar, você ia achar o quê de você se você se olhasse no espelho, depois você olhasse pra Gisele... Falou. Mas assim, eu levei pro lado técnico da coisa, eu não levei pro pessoal. Mas eu lembro que tinha... E a gente escreveu um blog. Isso. Eu lembro que a gente escreveu um blog na época que era assim, era um espelho, lembra? Tá, eu não falei isso pra você direto, eu escrevi num texto. Mas você também usou o exemplo de você, porque você falou assim, se eu olhar pro Brad Pitt, eu vou me sentir Não, pelo bosta, contrário. E eu concordei, porque realmente... Ela me depreciou agora aqui, cara. E eu vou ter que concordar, eu nem me senti tanto assim, pô. Porque realmente, né, o Brad Pitt tem outro patamar. Calma, continue na sua linha. Mas o que ele me ensinou foi, tipo assim, com o que eu vou me comparar diz muito o que eu vou achar de mim mesma, né? Porque eu posso me comparar com uma pessoa que tá muito acima da ideia que eu tenho de mim ou muito abaixo. E isso pode interferir na forma como eu vou me sentir. Mais bonita ou menos bonita, né? Nossa, mas isso é muito legal, porque eu li isso num livro chamado Técnica, a Arte da Persuasão. E o autor falava assim, se você se sente feio, não sente do lado de uma pessoa bonita. Senão você vai ficar mais feio. Aí desde então eu só ando do lado do Emerson agora. Eu só sento do lado dele agora. Cara, mas você sabe que esse lance é muito curioso, filha da mãe. Mas foi bom, porque eu aprendi... Foi um exemplo pra mim que falei assim, nossa, realmente. Aí quando eu comecei a olhar pros painéis de pesquisa e todo o processo de construção... Falou, não adianta eu ver. Porque se a gente fosse pegar a regra do tipo assim, vou me comparar. Uma empresa do mesmo setor que o meu, mesmo tamanho que o meu, mesma região que a minha. Pra vocês já não ia servir. Então, assim, a comparação, vocês poderiam estar olhando, né, para um painel que, na regra, no checklist ali, podia cumprir todos os requisitos, mas as pessoas não saem para ir para esses lugares. Então, isso que é importante, você entender a raiz do que você quer olhar, né? E aí, desde então, eu não vejo mais nada, Gisele Bündchen. Talvez hoje eu não me lembro de ter falado, mas talvez hoje eu faria diferente a explicação, né? Mas eu gostei. Mas não se preocupe, não se preocupe. Bom, mas a brincadeira é essa, mas de fato tem um ponto importante, porque a gente, como base, faz uma cobertura Brasil a ponto de conseguir trazer cenários diferentes. O que muita gente acha é, eu quero ver as empresas que são do meu segmento. E a gente fala, cara, mas uma parcela muito pequena dos seus cargos compete no segmento. A outra grande parte, ela compete nas regiões. Então, eu acho que existe um primeiro passo de maturidade, que não era o caso de vocês estavam já em outros degraus, mas existem uns passos iniciais, principalmente quando a gente fala com algumas empresas que nunca tiveram essa experiência de se comparar. Que a gente precisa dar um passo atrás e falar, calma aí, dá uma olhada para a tua mão de obra. Então, quando ele tem um turnover alto, ele está perdendo, ali já começa um despertar que fala, realmente faz sentido, a empresa do lado que está levando, eu sou de bem de consumo, o cara é metal mecânica, nada a ver, né? Então, mas cruzar essa fronteira parece fácil, mas não é. Nós temos uma camada de empresas no Brasil hoje, de médias empresas, que elas não têm uma especialização de remuneração dentro de casa, que é uma persona diferente. Né? Aí a gente tem uma segunda camada que é assim, eu já tenho um RH aqui dentro, mas é um RH muito generalista. E o RH muito generalista, essa matéria, remuneração, às vezes não está no dia a dia dele. Então é difícil o despertar para isso, sabe? Eu não sei se vocês sentem isso, mas para o nosso negócio é muito difícil a gente fazer as pessoas entenderem que elas têm um problema em remuneração. Principalmente quando a gente chega e a empresa diz assim, você tem um turnover? Cara, o turnover aqui é quase zero, é uma beleza. Aí eu falo assim, pô, talvez isso seja um problemão, já parou para pensar? Se ninguém sai da tua empresa, isso também é um problema. Mas como é um problema, cara? Ninguém sai.
Talvez não saiba porque você paga muito mais do que você deveria pagar. E aí fica insustentável o custo. Quem não é da nossa área, escuta um negócio desse agora e me manda para aquele lugar. A gente já fez uns cortes assim, o cara fala assim, então o cara aí, é esse tipo de cara que vocês querem? Porque Então, isso o que cara vocês quer estão cortar ensinando pras salário. empresas? É isso que vocês estão ensinando para as empresas? Eu falo, cara, é uma balança, meu amigo. Ou a empresa, ou ela equilibra os custos para ela ser sustentável, ou não tem como. Se isso aqui cai, como é que você paga o salário de todo mundo? Quer saber mais de justiça? Uma vez a gente fez um dos blogs, um desses artigos era o que é justo. Suponhamos que o que a pessoa sabe fazer dê a ela a condição de ganhar 3 mil reais por mês. E você vai lá e opta por pagar 7 mil reais. Do ponto de vista do indivíduo, ele vai olhar e falar, isso é justo? Ele vai falar, com certeza, eu ganho 7 mil. Agora, se você demitir essa pessoa, ou se por um acaso, enfim, ela não puder trabalhar mais lá, por que ela nunca vai sair dali? Porque ela nunca se reposiciona no mercado com o que ela sabe fazer para ganhar 7 mil. Porque o mercado paga 3. Sim. Logo, você sempre foi injusto. Porque, na verdade, você ensinou ele e a família dele a consumirem 7 mil por mês. Exato. E não mais os 3 que era o que ele poderia fazer. Como o senso de justiça, ele pode variar de acordo com o que você estabelece, né? Então, a responsabilidade que vocês carregam é tamanha. Eu acho que a questão é você tira a liberdade da pessoa, porque ela não pode sair daquele lugar. Porque ela sai daquele lugar, o mercado não vai corresponder. Não reposiciona. Então, o principal é uma responsabilidade com a liberdade da pessoa, dela poder também escolher estar ou não ali, né? Isso a gente viu muito quando a gente foi fazer a nossa reestruturação de cargos e salários, porque a gente olhou faixa salarial de cada cargo. Então, tinham cargos, por exemplo, áreas que o analista júnior, ele começava com a gente ganhando R$4.500, um exemplo. E o mercado estava pagando R$2.500. Então, a gente ajustou isso aqui. E, ao contrário, era verdadeiro. Né? O mercado pagando mais, a gente pagando menos. Então, a gente trouxe esse equilíbrio que muitas vezes era discrepante. Então, é isso, né? Exatamente dessa forma. Dentro desse trabalho, então, a pesquisa é o excelente começo, porque vamos descobrir o que todo mundo está fazendo. Se fosse a parte de medicina, vamos fazer um exame. Descobrir que determinada vitamina está faltando e vou precisar fazer reposição de ferro. Com certeza você fez um exame e aí um médico chegou e falou assim, deixa eu analisar. Vamos fazer a reposição de ferro. O fazer a reposição de ferro pela decisão é a consultoria seguinte. Vamos ajustar agora os cargos, vamos construir uma nova tabela. Como foi para vocês construir, do ponto de vista tanto de aprendizado, usando, né, a parte de consultoria para vocês, como depois na própria aplicação? Como é contar isso depois, que foi aquele trabalho que eu vi um pedacinho deles para vocês? 2 perguntas aí. Vai lá, Aline. Vai ser... Toma. Vai que é tua. Ai. Olha, Ela ia responder. Vai lá. Mas, assim, ela é nossa expert em cargos e salários, né? Mas uma coisa que eu falo muito para ela é que eu acho que o tema que a gente mais tem responsabilidade dentro do RH, cargos e salários. Porque qualquer outro tema, vamos supor, liderança, avaliação de desempenho, você viu alguma coisa errada, você vai lá e ajusta. Cargos e salários, você tomou uma decisão errada, você não volta atrás. Você não diminui o salário da pessoa. Então, ali, assim, eu acho que foi um dos momentos que eu pensei, a gente tem olha o tamanho da nossa responsabilidade, a gente vai mexer com a estrutura de cargos e salários da empresa inteira. A gente não pode tomar uma decisão errada. Tanto é que eu lembro, né, se a gente estava brincando, que a gente combinou com a Carreira Miller de apresentar para o diretor o projeto. E um dia depois de eu voltar de férias. Aí eu voltei de férias, a gente olhou o material juntas, eu falei assim, cara, mas cadê o impacto que isso vai ter na folha? Porque é como eu contei, alguns cargos a gente tinha que ajustar para mais e outros para menos. Mas no final das contas, o que ia dar de impacto? A nossa folha ia ficar positiva, a nossa folha ia ficar negativa. E a gente não estava conseguindo enxergar aquilo. Eu falei, para tudo, sim. Para. Aí a Carreira Miller teve que refazer tudo. Eu falei, mas isso é importante. A gente vai atrasar o projeto, mas a gente não pode ficar sem essa informação. Até para a gente passar uma segurança para o nosso diretor. Então, a responsabilidade, para mim, eu tinha muito isso na minha cabeça. Porque eu escutei até vocês, depois que vocês voltaram do evento internacional, acho que vocês fizeram alguma entrevista com um presidente de remuneração, que ele falou assim, o mais difícil na área é você equilibrar entre satisfação do colaborador e o equilíbrio financeiro da empresa. Você tem que estar com isso muito em mente, né? Então, eu, pelo menos, parti muito dessa premissa e conversava muito com a Cis sobre isso. Do olhar, desse cuidado em cada etapa do projeto. Sim.
de ter certeza que aquele salário era o salário correto, sabe? Que foi a hora que a gente parou e olhou e falou, meu Deus, será que é isso mesmo? Vamos olhar de novo, vamos fazer mais umas contas aqui para ter certeza, né? Porque, como a Aline falou, nós íamos enquadrar pessoas com aquele salário, né? Nós íamos enquadrar pessoas só de cargo. Mas tá certo, não duvidando do trabalho, o trabalho estava impecável, mas a responsabilidade de ter o dado certo mesmo. Vocês quebraram isso em pedaços? Ou seja, vamos fazer a virada por partes ou fizeram inteira? E qual foi o impacto na folha? Porque isso também é curiosidade para todo mundo. Às vezes custou mais, depois de fazer o plano ele ficou mais caro, ou eu tive potencial de saving. É óbvio que vocês não vão mandar todo mundo embora ou reposicionar todo mundo para fazer isso, mas ao longo de um período, 1 ano, 2 anos, você sabe que aquele valor ele vai entrar como um crédito na folha, assim. Nós fizemos tudo de uma vez. Tá. Mas nós fizemos a etapa, nós tínhamos muitos enquadramentos de cargo para fazer, né? Enquadramento salarial, como nossa tabela ela estava um pouco acima, eram poucos cargos que realmente a pessoa estava ganhando abaixo do salário inicial. Então, nosso foco foi o salário inicial, porque se a gente quisesse ali o meio da faixa, realmente ficaria muito mais robusto. Então, nosso foco era o início ali da nossa faixa salarial. Então, ninguém pode ter o salário inferior ao mínimo que o mercado começa pagando. Que vocês estabeleceram que nós estabelecemos. Então, nosso foco era ali, mas a grande maioria dos nossos casos era enquadramento de nível mesmo, e poucos enquadramentos gerou algum tipo de reajuste, de necessidade de reajuste para chegar, porque às vezes era isso, né? A pessoa já tinha quase o salário do sênior, faltava um pouquinho. Dos R$100. R$100. Faltava 50, R$100 para ela ter o salário do sênior. Então, nosso impacto não foi tão grande. Teve um impacto, mas acabou sendo consumido porque a gente fez no ano em que a gente aproveitou ali o processo de movimentações de reconhecimento. Tinham muitas pessoas que estavam para ser promovidas e que já seriam enquadradas. Então, a gente utilizou a verba que a gente já tinha orçado para isso, para conseguir colocar isso no ar ali em 2023. Mas foi um trabalho bem cuidadoso. A gente passou um ano, até do desenho do projeto até a gente lançar, foi 1 ano de trabalho, né? Assim, Foi. Minucioso. Legal. E aí, como eu falei, botando numa linha de tempo, tudo começou com a pesquisa de clima. Aquilo lá foi um choque, e além de choque pra gente, não um choque, né? Porque a gente já tinha uma ideia, mas foi um argumento forte com a diretoria de que precisamos fazer algo aqui. E aí, depois, a gente foi muito numa linha internamente de usando os nossos próprios recursos e conhecimentos, porque aquilo que eu falei, as pessoas, elas não discordavam, elas não sabiam o que eu tenho que fazer para ser promovida. Então, a gente fez um banho de loja com gestores. Assim, fez uma capacitação. O que é um step 1, 2, o que é uma classe de cargo, o que é faixa salarial, o beabá para eles. Porque, muitas vezes, o que acontecia? O colaborador ia questionar com o líder sobre alguma coisa, e eles falavam assim, fala lá com o RH. Vai lá com o RH. Não, você pode e você deve saber responder e falar com o seu colaborador sobre isso. Então, a gente primeiro fez esse banho de loja, assim, fez esse treinamento, aí depois a gente partiu para a consultoria. Né? Então, foi uma análise muito minuciosa de cada etapa. A gente fez de uma vez. Um ano da entrega do projeto. É mais fácil fazer o projeto do que se preparar para fazer a virada. A gente brinca do lado de cá, né? E outra coisa que eu acho que foi fundamental, e não só para esse projeto, que eu falo para as meninas, para todos tem que ser assim, ao meu ver, foi envolver a liderança. E envolver a liderança fez toda a diferença porque era um tema extremamente delicado, que envolvia, inclusive, eles. E a gente envolveu eles desde o começo. Por que estamos fazendo? O que vai acontecer? Eu lembro que o Rafael foi lá. Cadê o Rafa? Não tá aqui, né? O Rafael foi lá e explicou para os líderes todo o projeto, no beabá mesmo. Depois a gente explicou para os colaboradores. Quando a gente foi fazer o design de cargos... a gente chamou de design. A gente conversou com todos os gestores. As entrevistas, né? Eles participaram 20 gestores. A gente fez assim, e junto com a Carreira Mila, né? Junto com vocês. Me conta como que é a estrutura de cargo da sua área. Né? Me conta sobre a sua área. E aí, nessas conversas, a gente foi identificando, nossa, aqui nessa sua área,
talvez caiba um especialista. Talvez não, cabe um especialista. Aqui cabe mais uma coordenação. Então, eles se sentiram envolvidos no projeto e entenderam qual que era a importância daquilo. Isso, para mim, fez muita diferença. Inclusive, na hora de falar o salário deles, a gente abriu, não foi assim? A gente chamou um por um individual e a gente abriu a faixa salarial do cargo deles. Essa aqui é a faixa salarial do seu cargo, você está aqui, ó, nesta posição. E assim a gente fez também com os colaboradores deles, na hora de explicar por que mudar de um pleno para um sênior, por exemplo. Parênteses, então, importante. Hoje as pessoas conhecem as faixas dos cargos em que estão? Somente os gestores. Só gestores. Tá, passos de maturidade. Aí legal. a gente tá tentando... Mas vocês têm o desejo de que todos conheçam as faixas em que estão? A gente ainda acha que não estamos maduros para isso, sabe? Porque vem aquela... tem um lado positivo, mas tem um lado de comparação. Por que tô aqui? E aí tem muitos motivos por trás disso. Então, a gente não chegou ainda nesse nível. É aquele negócio do ser humano, né? O gestor, por exemplo. Quando você mostrou, alguns gestores, né? Mostrou para ele que a faixa salarial dele... E aí ele tá lá no final da faixa já. E a gente já falava, né? Acalentando o coração. Olha... isso é normal, você é gestor, você está aqui há tantos anos, está tudo bem. Mas aí depois vinha, né, o sentimento deles de, nunca mais eu vou ter um aumento. Porque eu já ganho mais. No final da faixa. E aí quando o gestor que tinha acabado de entrar, ou tinha sido recém-promovido, que estava mais no início da faixa, aí ele falava, mas eu preciso de aumento, porque, eu tô ganhando pouco, o meu último salário é aquele, eu tô muito longe daquele salário. Então, se nós tivemos essa questão com uma parte da liderança, a gente entende que isso vai acontecer também dentro da empresa. Então, realmente é uma questão de maturidade. Mas você sabe que tem um ponto interessante para vocês como desafio, mas que é legal, porque... Por exemplo, na carreira hoje, tudo é aberto, tudo. Todo mundo conhece grade de todo mundo e sabe... Tá, mas pô, eu quero chegar lá, mas que tipo de problemas podem existir? Eu acho que a liberdade, ela existe quando eu pego aquele ponto. A gente acha que é uma caixa preta, mas todo mundo, no fim, sabe muita coisa além do que a gente acha que deveria saber. Legal, mas eu não preciso me arriscar. Tem um processo de continuidade, porque vocês tocaram no ponto. Fala lá com o RH. Se a coisa tá assim, então nós imaginamos, o gestor está terceirizando um problema. Calma, eu preciso tratar. Então vamos lá, vamos conhecer a tua própria condição. Você está no início de faixa e está dizendo, cara, eu preciso estar lá no fim, porque eu trabalho bem pra caramba. Então, tem um ganho de maturidade, então vamos ensinar como é que se caminha na faixa. A partir do momento que ele entendeu, porque ele é o grande vendedor disso, no fim das contas, não é o RH. Não adianta, fale lá com o RH, porque não é você, porque na hora que o cara pede o aumento, se ele souber entender a situação e falar assim, cara, você está pedindo um aumento, mas você está no 130 da sua faixa e, cara, com todo respeito, na última avaliação de desempenho que nós fizemos, você é um cara que é 80 do 100, que eu imagino, 70 do 100. E é a pessoa que tem não justifica. a construção de relacionamento para poder puxar uma conversa como essa, e o RH, às vezes, muito distante disso, vai falar um techniquez que não vai resolver no fim das contas. Não vai ajudar, né? quase. Eu penso muito, né, tipo, acho que educação de criança é muito isso, né? Primeiro aquela coisa de, se a criança te pergunta uma coisa, vai falar com a sua mãe, já é um negócio que já desautoriza, né? Então já é ruim. Vai falar com o RH. Você está se desautorizando. Então você não sabe o que está acontecendo. A sensação que fica é aquela. E que tem alguém que manda mais do que outra pessoa, então eu vou, né? Ou então aquela coisa de, quando você põe uma regra, diz não ou diz sim, que você às vezes não tem que explicar. Se a criança não tem maturidade ainda para entender, então você não precisa explicar para ela, você não vai poder dar tomada, por quê? Não pode, porque ela não tem maturidade para entender o que acontece. Então, quando eu olho para vocês falando assim, a gente não abriu ainda porque a gente entende que tem uma jornada de... É um pouco disso, assim, tem coisas que não adianta eu contar, porque vão ser só palavras. Eu preciso fazer as pessoas sentirem o negócio rodar, acontecer, confiar no processo, confiar no gestor, criar um time de líderes fortes, preparados para lidar com aquele assunto, para poder abrir, né? Para poder contar o que a gente faz de fato, qual que é a sua posição, por que ela acontece desse jeito. E eu acho que a gente evoluiu muito, porque antes a gente não tinha nada, assim. As pessoas não sabiam que existia uma faixa salarial. Mesmo que não saiba onde ela estava, a gente não sabia que começava do 80, ia para o 90, ia para o 100. Na cartilha a gente colocou vários exemplos. Ela não sabia o que era um mérito, o que era uma promoção, na mesma linha do gestor. Então a gente fez uma cartilha, né, assim, com muita explicação. A única coisa que a gente não fez foi abrir onde ela está na faixa. Entendi. Mas os outros tudo a gente fez. Pô, mas é um passo, vocês estão... Sim, vocês estão na frente de... Diz pra mim, qual foi a nota de vocês? Já que tudo começa na pesquisa de clima, e vocês rodaram uma nova pesquisa e fizeram, e aí? Rodamos, a gente
teve um aumento de 8 pontos, acho que em recompensa, e 9 em carreira. Mas a gente não chegou ainda onde a gente gostaria, né? A gente ainda, na pesquisa de clima, a gente ainda está numa zona de desenvolvimento, pelo critério da pesquisa. E a gente espera chegar numa zona de qualidade, mas a gente sabe que é um tema delicado. O Dr. Dilson sempre fala, né? Ninguém vai chegar aqui comigo e vai falar, então, Dr. Dilson, eu acho que eu estou ganhando muito e trabalhando pouco. Eu acho que você tem que diminuir o meu salário. Não, nenhum ser humano vai falar isso. A gente sempre acha o contrário, né? Estou trabalhando muito e recebendo pouco. Então, a gente sabe que é um tema que precisa ainda de um tempo de amadurecimento. Quando a gente vai fazer, por exemplo, entrevista, as meninas trazem muito isso de seleção, que uma das coisas que o candidato fala pelo qual ele está querendo sair daquela empresa, que não tem um plano de cargos e salários, não tem uma carreira definida. Então, ele sabe que não é uma dor, não é só nossa, é uma dor em comum de muitas empresas. Que legal. Ter isso mapeado ajuda vocês a traçarem os próximos passos, porque aumentaram os pontos percentuais, mas não chegaram onde querem. Então, vocês já sabem o que tem que fazer para continuar. As pessoas precisam saber que existe um plano. Nem todo mundo fica feliz em saber que ele não pode chegar no máximo, mas será que o máximo tem que vir de uma vez só? Cadê a galera do Dorama? Será que tem que ser tudo no primeiro capítulo ou a gente tem que dividir isso até o 8º? Porque se dividir até o 8º, mexe com o desejo, né? A brincadeira é, se você conhece o Dorama, você sabe que o beijo ele não vem nas primeiras temporadas. Essa que é a brincadeira, que a expectativa vai construindo para um beijo acontecer lá na 10ª, na 8ª. Isso conversa muito com o que o Dr. Dilson sempre fala pra gente, né? Assim, bondade você faz aos poucos, a maldade você faz de uma vez só. E faz muito sentido, né? O que e ele rotulou assim, mas eu entendo muito bem, porque não é sobre ser mal. De novo, lembra? Se eu pagar acima da faixa, eu tô sendo mal, mas aparentemente eu sou uma pessoa boa, né? E eu entendo o que ele diz. Vamos desligar agora. Exatamente. Acabou. Não vamos deixar Toma a pessoa decisão. sofrendo. Não deixa a pessoa sofrer, ou não engana, ou isso é. E quando você precisa tomar uma decisão, isso é algo bom. Talvez a leitura para quem está saindo não seja, muitas vezes, a mais adequada, dizendo isso é horrível, mas tem algo muito interessante de se olhar do ponto de vista de reinvenção no mercado, assim, né? Bom, então nós entendemos a construção do plano, de onde surgiu o resultado que vocês escolheram hoje e por que vocês decidiram contar isso para as outras Unimedes. Quão importante é que outras Unimedes também optem por ter um plano ou uma estruturação de salários e de posições e de cargos como vocês têm? Por que vocês fizeram esse próximo passo? Porque vocês poderiam muito bem resolver a casa e falar, beleza, aqui tá 10. O que tá por trás disso, de por que contar isso para todas as outras? E incentivar que as Unimedes façam isso? Acho que tem muitos ganhos quando a gente faz uma reestruturação de cargos e salários, né? Na transparência, na retenção dos colaboradores, em atrair pessoas. Então, acho que é muito isso que a gente quis compartilhar com as Unimedes, né? Claro que cada uma dentro do seu cenário. A gente vive muito isso. Tem Unimed que não tem... que a pessoa que faz a folha de pagamento, ela faz tudo, né? Ela não tem coisas básicas e outras já bem estruturadas. Então, de inspiração para elas também, né? Que a gente também começou... A gente não tinha nada disso, né, Sim? Não tinha nada de estrutura. E por onde que ela começa? Acho que muito a gente ser esse norte inspirador para elas, né? E aí foi que surgiu, quando a gente começou a fazer a pesquisa salarial com as Unimedes, a gente fazia dentro do nosso segmento de saúde, praticamente, né, Rê, me corrija se eu estiver errada, mas a gente fazia dentro do sistema Unimed, a gente não se comparava com o mercado. E aí surgiram todas as reflexões, né? Não, mas a gente não tá, nem a gente, Unimed do Brasil, nem as outras estão perdendo profissionais só para o segmento. Foi quando a gente trouxe essa abrangência e cada vez mais a gente está tendo Unimedes aderindo à pesquisa salarial por entender essa importância. Na atração, na retenção, no desenvolvimento. Na pesquisa que nós temos juntos, a nossa ideia é sempre mostrar que existem mercados além do mercado Unimed Brasil que a gente faz, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente, inclusive, está nesse momento agora começando a mostrar a possibilidade de mais aproveitarem essa oportunidade de comparação, né? Deixa eu falar, e quando a Unimed não tem um Dr. Dilson lá dentro? Não. A minha pergunta era...
na espetaria, as pessoas que trabalham com você sabem o que você faz na Unimed? Já teve reclamação do salarial lá? Olha, Aline, eu tô sabendo que você arrumou o salário lá do galera e eu quero saber que hora que vai chegar aqui pra mim. Mas eu te falo que isso é um papo à parte, porque é um público muito diferente. Cores diferentes, ambições diferentes. Mas a mentalidade você traz também para o seu lado empreendedor, essa mentalidade do plano, de evolução, você traz também salarial. Sim, com certeza. Uhum. Mas é diferente a pegada. Sim. Eu achei que eu ia fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Não. Não dá. Episódio 2 aí já. Episódio 2. Marcado. Mas eu imagino mesmo, porque nem todo mundo deseja as mesmas coisas. E a gente pode pensar. Por exemplo, você pode chegar para um público assim, às vezes, mais jovem, e falar assim, cara, eu vou te dar uma previdência privada. Aí você bota 50, a empresa bota 50. No papel, talvez por nós estarmos num momento de vida diferente, você vai dizer, sensacional. Talvez ele vai dizer, eu quero dinheiro no meu bolso. Pode o dinheiro vir pro meu bolso? E eu escolho comprar criptomoeda porque eu não acredito nesse negócio? Isso entra desde o registro, né? Porque é uma galera que fala assim, né, eu vou trabalhar, mas eu não quero ser registrada. Não, eu não quero. Por quê? Porque ela quer a flexibilidade de poder, de repente, arrumar uma coisa melhor e não vir. Ou que tem medo, as pessoas têm medo. Não, porque vai comer meu dinheiro e eu preciso do dinheiro. Então é diferente mesmo, né? É muito básico do básico, assim. Quando a gente começou, meu marido estava mais acostumado a trabalhar com esse público, né? E aí ele falava assim, a gente tem que colocar uma bonificação para eles fazerem as atividades, que é limpar a cozinha. Eu falei, onde? Como? Isso é obrigação dele para ganhar um salário. Mas fala, não, mas você vai incentivar. E é incrível que é por esse lado mesmo. Então, por exemplo, a gente colocou uma bonificação, olha isso, colocou uma bonificação para quem não chegasse atrasado ou não faltasse. Por exemplo, meu, sabe? É o mínimo que eu espero, É o mas mínimo. realmente, se ali não acontece, vamos incentivar. Mas entende que é um ambiente Sim, diferente. eu tive uma empresa de marmitinha congelada e era bem isso. A gente pensou em botar uma bonificação por vendas. Então a gente falou assim, não, a gente precisa motivar essa galera a entender que o trabalho que ela faz impacta na venda, que impacta na recompra, que impacta no faturamento. Só que não tinha esse pensamento de longo prazo. Então, assim, não adiantava falar assim, a gente tem uma bonificação atrelada ao resultado da... Não importa. A bonificação precisa ser. Não teve reclamação essa semana. É do básico. Tipo assim, não era assim, não teve reclamação nesse ciclo. Não teve reclamação essa semana. Então, vocês estão ganhando uma bonificação em dinheiro, porque não teve reclamação essa semana. Não erraram na lista de compra. Botou a quantidade certa, não teve desperdício. Fechou a marmitinha. Mais sabe, coisas assim. E a gente foi entendendo que os passos não eram... Os ciclos de reconhecimento não deveriam ser tão longos, porque são ciclos menores que vão motivar mais essas pessoas, né? E é porque é aprendizado mesmo da teoria, você ter a teoria, e aí na prática você vai aplicar e você fala, vou precisar adaptar. E é aí que tá a sabedoria, né? Como é que é? A sabedoria não é saber que tomate é fruta, é saber que você não põe junto. Conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que você não pode botar ele na salada de fruta. É isso aí. Bem isso aí. Mas esse ponto que a Feira abriu, ela tem coisas a serem exploradas aqui. O cara de remuneração é um maestro, na verdade. E ele tem que saber que tipo de instrumento ele coloca e que o compasso está dentro da música, mas que velocidade eu dou e que intensidade eu dou a determinadas coisas, que é entender teu público-alvo e não saber que ele é mais ou menos capaz ou... Não, eu tenho esse público e ele trabalha dessa forma. O que incentiva? Esse outro público que incentiva. A gente fez um trabalho lá atrás com um público de tecnologia de uma empresa específica para trabalhar personas diferentes que representariam aquele público. Por quê? Que tipo de recompensa eu dou para um público que era mais experiente, mais velho, um outro público de entrada mais novo? O mais novo quer ir para os Estados Unidos participar do evento tal. O mais velho, se você fala, vamos para os Estados Unidos, o cara fala, meu Deus. Ele já foi tantas vezes que ele fala, não quero, dá para me poupar dessa aí? Pô, coloca outra pessoa na viagem. Entende? Mas uma viagem é valor, o outro não. E se você der 20 paus para esse cara, 15 mil, que é o que você investiria, por exemplo, na viagem dele, cara, 15 mil ele não vai ter o significado. Agora, se você coloca ele no evento X específico, ele fala, cara, que legal. Ou se você coloca ele de mentor... Eu não esqueço mais disso. Eu conheci pessoas ali que mudaram minha trajetória, né? E foi muito fantástico. Então, todos nós temos públicos-alvo. E o marketing ajuda muito a enxergar disso, porque o teu público-alvo das espetarias é diferente do público-alvo das Unimeds.
nenhum é melhor que o outro, não é sobre isso, mas eles querem coisas diferentes. E eu preciso entregar agora para eles aquilo que de fato faz a diferença, né? Mas eu fiz a pergunta ao Dr. Dilson. E eu não queria perder esse gancho, porque lá atrás vocês disseram, teve um top-down. Não estou dizendo que ele disse que... Mas ele tem uma influência muito grande, porque vocês já dividiram, inclusive naquela... E eu fiz aquela pergunta naquele evento, dizendo... Talvez nem toda Unimed tenha alguém que inspira nesse ponto para dizer é importante olhar para isso. Então, qual é a importância? E eu coloquei o Dr. Dilson em aspas agora, porque qual a importância dessa figura dentro de todo esse processo e o quanto ele consegue influenciar, sabe? Para que as outras também escutem o que vocês estão dizendo agora e falem assim, opa, as diretorias mudam de 4 em 4 anos, né? Então também você tem perfis diferentes que vão chegando em todo esse tempo. A continuidade, às vezes, de determinados projetos sofre um impacto por conta disso. Conta pra mim o que vocês pensam. O Dr. Dilson, né? Ele foi um grande patrocinador de toda essa mudança. E ele pegou o problema para resolver. Porque quando a gente fez ali o para tudo, ele não estava. Não era a diretoria dele. Então, quando ele entrou, quando ele assumiu a diretoria, a gente já tinha parado com a progressão salarial. A gente já tinha um problema para administrar, que era refazer o plano de cargos e salários. E foi ali que ele entrou com a gente como parceiro, patrocinador, comprou a ideia, entendeu, né, Aline? A gente achava, assim, quando nós levamos o projeto para ele, nós achávamos, não vai aprovar. A gente vai demorar muito para conseguir convencer ele a fazer isso. E de primeira ele aprovou o projeto. No dia que o Rafael foi apresentar o resultado, ele aprovou colocar no ar de primeira também. Ele fala com propriedade para os gestores, para os diretores. Ele apresenta o projeto para quem precisar apresentar. Ele é um grande guardião da parte de remuneração, né? Porque é como você falou, né? Você tem que fazer ali todos os instrumentos funcionarem. Dá vontade de dar aumento salarial para todo mundo? Dá. Dá vontade que esse aumento salarial seja enorme? Dá também. Mas não é sustentável. A folha de pagamento não se paga, né? As contas não se pagam no final do mês se a gente fizer isso. Então, ele é um grande guardião mesmo do nosso plano, do nosso projeto. Ele ajuda ali a disseminar com diretoria, disseminar com gestores, conscientizar colaboradores. Então, essa figura a gente entende que é importantíssima, né, Aline? Mas sabe que, pegando o gancho da sua pergunta, eu acho que talvez a gente tem o Dr. Dilson, a gente só não sabe que tem. Porque esse projeto não foi uma coisa que ele pediu pra gente, foi uma coisa que a gente levou a importância, levou o impacto, levou o resultado da pesquisa. Então, eu acho que se a gente pensar, a gente tem sim. Só que até que ponto a gente está sendo protagonista como área de RH e levando as nossas necessidades e não esperando que a necessidade chegue até nós. Então, eu tenho certeza que se a gente pensar, a gente vai ter isso. Eu falo para as Unimedes, sempre tem ali alguém que é um parceiro da área, que está mais engajado com as áreas de RH. Mesmo na diretoria, pegue esta pessoa para ser o seu aliado e influenciar os outros. Então, acho que é muito o nosso papel de protagonismo. Porque a gente, de novo, né, não foi ele que pediu, foi a gente que levou a importância. É porque, às vezes, a gente acha que vai dar muito trabalho e que não vai ser aprovado, vai dar muito trabalho, vai ter um custo muito alto, que foi muito o que a gente falou ali no encontro, né? De começar, né? Começar a fazer, para saber até quanto que vai custar aquilo no final. E acho que é por isso, né? O não você já tem, né? Então, eu lembro também, o Dr. Dilson, aí falando de outras coisas, mas eu lembro que uma vez a gente levou para ele um programa de saúde mental, né? Assim, nossa, não aprovou nada. E aí ele falou, tá bom, talvez não seja o momento. E a gente voltou depois de 2 anos, ele aprovou um programa fantástico que a gente chama hoje de Mente em Foco. Então, às vezes é o momento, não é naquele momento, mas se você entende que é importante, insista. Veja o melhor momento para apresentar. Faz adaptação, entende o perfil da pessoa, a linguagem dele. Então, acho que tudo isso é uma questão de estratégia também nossa como área de RH. Você tocou um ponto muito legal, porque existem algumas informações que elas não estão disponíveis para todos no jogo. Se entender que essa vida é um jogo, no tabuleiro, algumas pessoas detêm algumas informações. Como a gente joga um War, por exemplo, certo? Eu tenho uma carta que eu tenho que invadir tais continentes, você outro. Então, eu começo a tomar decisões com base no que eu acho que agrega para o negócio. Muitas vezes, quando ele disse há 2 anos antes que ele não aprovaria o projeto, o que é que está por trás disso? Porque tem alguma coisa.
O lance que vocês fizeram é que agora vocês contaram 2 anos e em 2 minutos. Mas nesse período vocês observaram muita coisa no negócio. Eu falei, opa, olha isso aqui. Agora a visão do negócio é para isso. Olha o que a gente nesse projeto provavelmente não tenha mostrado para eles. XYZ ou determinado retorno que a gente tem diante desse investimento. Equaliza. Você falou de técnicas de persuasão. Você falou dos livros que você gosta de ler. Então, parece que tudo acontece por acaso ou porque a mente conspirou. Não. Vamos adaptar o discurso porque todo mundo é influenciado por alguma coisa ou precisa tomar determinadas decisões com base na carta que ele está segurando na mão. Tudo que a gente precisa fazer é, que carta é essa que está na mão dele? E a grande maioria, quando é um executivo top do negócio, eu preciso fazer esse negócio prosperar, eu preciso equalizar os custos e eu preciso trazer, muitas vezes, margem e lucro para dentro desse negócio. Ponto, né? Isso aí. Você falou alguma coisa? Aconteceu alguma coisa aqui? Não, é porque eu registrei que a Ali é blogueira e eu pedi pro Isaac fazer uma foto das meninas aqui na mesa. Por favor, pra elas poderem postar depois. Blogueiragem. Foi isso que eu tava mandando aqui pra fazerem depois. Faz uma com o celular também pra mandar pra elas pelo WhatsApp mesmo. Que a gente não perde a oportunidade. Não, que aqui sai com a o gente kit tá o tempo completo todo. aqui, ó. Eu venho no podcast, tira foto pro blog e tal. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Se vocês tivessem que recomendar isso agora numa frasezinha de 2 minutos, tipo, o que vocês diriam não só para as Unimedes, mas para qualquer um? Por que investir nesse tema? Vai aqui de improviso, você é boa. Olha pra mim, olha pra ela. Mas é o que eu falei um pouco quando eu estava falando da importância de a gente dividir com as Unimedes, né? Então, você tem... Esse é um programa que envolve a retenção das pessoas, que envolve você ser atrativo no mercado e envolve desenvolvimento, né? Então, por exemplo, a partir do programa de avaliação, uma coisa vai estar atrelada à outra, né? Então, a gente fez um programa de avaliação de desempenho, que é onde as pessoas vão se sentir de fato desenvolvidas para atrelar ao programa de remuneração. Então, você vai fazendo o combo das coisas que vão fazendo sentido na jornada do colaborador. Então, para mim, isso tem... E como eu falei, nas entrevistas de seleção, uma das coisas que a gente mais escuta é eu quero estar num lugar que eu entenda onde eu estou e onde eu posso chegar. Carreira, o quanto que carreira é importante para as pessoas. Então, como é que você constrói carreira se você não tem um plano de cargo, de salários? E uma das coisas mais importantes desse projeto, assim, sempre trazia muito isso para mim. Aline, para mim, o mais importante desse projeto são as trilhas de carreira que a gente vai construir, que a gente não falou disso, né? Sim. Mas não existia trilha de carreira na Unimed, onde eu estou, o que eu posso traçar de oportunidades. Foi a partir disso que a gente desenhou e é muito legal porque não ficou só no papel. Isso começou a se tangibilizar na prática. Então, a gente tem muitos exemplos de pessoas que, por exemplo, eram da área jurídica e foram para a área de tecnologia. Eram da área de mercado e fazia psicologia e foram para uma área de regulação em saúde. Então, isso começou a se concretizar. Então, serve tanto para você atrair as pessoas um programa desse, como para você reter, porque você consegue enxergar o norte. Então, por exemplo, agora, com base neste programa que a gente fez, que é um organismo vivo, que ele tem uma continuidade, né, o protagonista, e ele vai se... perdurar ainda, não foi uma coisa que iniciou e tem fim. Então, com base nisso, a gente vai criar um outro programa. Então, olha quantas coisas vão derivando dessa reestruturação de cargos e salários. Um outro momento que a gente vai é um momento que a gente está chamando de momento carreira. A gente está incentivando o gestor e está capacitando e treinando. Passou mais 2 minutos, né? Não, tá excelente. Tem ideia. Para ter uma conversa franca com a pessoa. O que você quer da sua carreira? Eu estou aqui para te ajudar. Olha nas Unimedes, e aí a gente vai usar a trilha que a gente construiu, as oportunidades que você tem aqui dentro. Mas tudo bem se você não quer crescer aqui dentro, se a sua ambição é crescer, sei lá, fazer outra coisa. Também vou te ajudar. Porque o que você vai aprender aqui certamente vai te ajudar em alguma coisa que você quer lá para fora. Sabe? Então, eu estava conversando com a gerente de compras ontem, e ela pergunta assim para mim, cara, você tinha conhecimento no segmento que você abriu sua franquia? Eu falei, nenhum. Que é de alimentação. E seu marido? Também não. Mas eu falei para ela, o ambiente corporativo, tudo que você aprende de processos, de regras, de métodos, de visão analítica, te dá uma ajuda super dentro de um negócio, sabe? Porque você leva aquilo para o seu negócio. Então, você não precisa saber daquele segmento, mas você tem a visão.
Então, ok, tudo que você aprende aqui, você pode levar para qualquer coisa que você queira fazer lá fora. Olha que bonito isso que você falou. Tem o Simon Sinek fala do jogo infinito e o jogo finito e o jogo infinito, né? Então você transformou um jogo finito, porque a carreira, por mais que a gente entenda que tem toda uma perspectiva tal, ela tem um fim de ciclo, né? Tem é um jogo limites, finito, né? tem um limite. Seja dentro da empresa, eu posso mudar de empresa, então aquele jogo chegou ao fim, né? A gente pode olhar com esse olhar de técnico da carreira que tem um fim, mas você transformou isso num jogo infinito, porque quando eu capacito o gestor a se apropriar do papel dele de líder e de inspirar as pessoas, de acompanhar aquelas pessoas, de permitir com que elas cresçam, independente de onde elas estiverem, eu transformo esse jogo finito, que começou assim, num jogo infinito que ela vai levar para casa, vai levar para a empresa que ela resolveu empreender, vai levar para qualquer lugar, né? Essa ideia de propósito, né? De crescimento e desenvolvimento. Quem é teu líder lá na Unimed? Ou a líder, ou líder? Eu respondo direto pro Dr. Gilson. Ele te inspira a ser empreendedor assim? Nossa, ele... Ó, e eu vou te falar, ele não sabe disso, tá? Agora vai saber. Todos eles, assim, toda a diretoria da Unimed do Brasil, eles não trabalham só para a Unimed do Brasil. Eles são presidentes de outras Unimeds, eles têm outros negócios, mas o Dr. Gilson, a gente tem uma proximidade maior, então a gente sabe mais um pouco da vida dele. Então, ele é diretor da Unimed do Brasil, ele é presidente da Unimed dele, que fica em Três Pontas. Ele é presidente de uma empresa de crédito, né, de empréstimo. Onde ele mora, a família dele tem a maior rede de supermercado da cidade dele. Ele é presidente do sindicato da patronal. Ele tem ele tem vários negócios. E todos eles não moram em São Paulo. Eles vão para a Unimed 2, 3 vezes. Dr. Gilson, por exemplo, ele leva 6 horas para ir para a Unimed, 6 horas para voltar. E esqueci, ele é médico plantonista, ele opera. Quantas horas tem o dia ortopedista. É impressionante ele falando a rotina dele. Ele fala a rotina dele. Ele é ortopedista, dia de segunda-feira está no plantão, ele opera. De vez em quando ele mostra pra gente as pessoas que caem de moto, né, da cirurgia. Isso me inspirou muito, porque eu falei assim, na hora de abrir a segunda franquia, eu tava contando pras meninas, meu marido não queria. Eu falei, cara, mas o Dr. Gilson dá conta de tudo isso. Você botou o sarrafo lá em cima, né? É a história da comparação com a Gisele Bündchen, né? A Gisele Bündchen aí do seu marido. Falei, dá conta de tudo isso. Eu dou conta, né? Mas é interessante isso, porque olha que legal. Esse papo carreira, né, que vocês vão dar o nome de Momento Carreira, eu acho sensacional. A gente tem que entender que, sabe aquele seja eterno enquanto dure, ele funciona isso em qualquer momento, porque não queremos prender as pessoas para sempre nos nossos negócios, certo? Mas queremos que, enquanto elas ficarem, que seja uma chama, que mantenha aceso e que seja intenso. Até o momento que ela dizer, acabou aqui. Pô, isso não é um casamento. O momento, sabe, as conexões e as nossas experiências profissionais não são um casamento, são experiências. Então, enquanto elas durarem, que seja acesa de fato essa chama. E a dinâmica que o gestor tem que fazer é entender o momento para deixar o máximo aceso possível. Vai ser 2 anos? Que sejam os melhores 2 anos desse cara aqui dentro. Pô, 3º ano eu vou mudar de negócio. Mude de negócio. Eu acho que o grande ponto de que muitas pessoas olham é como uma caneca meio cheia, meio vazia, porque muita gente fala, pô, o mercado hoje é muito assim, ninguém quer ficar muito tempo, tá. Beleza, você sabe que é assim, então você olha isso e critica, ou você olha e diz assim, então se o cara vai ficar pouco, que seja o melhor pouco dele. E aí, como é que eu faço isso durar? Esse tipo de conversa, que é o que você tem, que é o que ele tem. E abrir oportunidades, né? Porque, assim, nós temos uma empresa que é uma potência no Brasil, mas nosso CNPJ não é tão grande assim. Nós temos 440 pessoas. Então, existem limitações dentro da área. E aí, com essas conversas, a gente quer fomentar exatamente isso e com as trilhas de carreira. De, tá bom, acabou o seu espaço aqui, mas pode ter um espaço numa outra área para você, né? Ou isso também, eu quero ser gerente, ou eu espero a Aline dar licença, ou eu preciso sair para o mercado. Se eu tenho pressa, se eu não quero esperar, eu preciso sair. Então, é nesse sentido que a gente quer direcionar essas conversas, sabe? Muito legal. E sabe uma coisa que a gente também está mudando de mentalidade dos gestores, nessa linha do que você está falando, é que a gente tem um recrutamento interno.
Uma das coisas que a gente viu na pesquisa de clima de 2022, as pessoas muito falando que não tinham oportunidades internas. Porque o que acontecia? A gente deixava a cargo do gestor abrir a oportunidade internamente. Se o gestor falasse... E aí, às vezes, o gestor fala assim, não, mas imagina, essa área é tão específica que não vai ter ninguém. Não, abre externo. A partir da pesquisa de clima, passou a ser uma regra, não é mais opção do gestor. 100% das vagas vão ser abertas internamente. A gente viu tanta coisa, né? A gente viu uma pessoa de contas médicas virando analista de negócio de TI. Só para vocês terem noção. Consigo imaginar tranquilamente. E aí, uma coisa que a gente teve que trabalhar muito na mentalidade do gestor, nessa linha de falar de carreira, e eu vou te ajudar para o caminho que você quiser ir, é que o gestor estava vendo isso de uma forma negativa. Ou seja, eu desenvolvi a pessoa, tô lá, aí vem outra área. E aí vem outra área, e sabe? Rouba o meu colaborador. Não, gente. E era assim, eles ficavam bravos, né? Era assim, iam falar com a gente, brigavam entre eles. E a gente trabalhou muito isso, hoje já melhorou bastante, para eles entenderem que, ok, é oportunidade para aquela pessoa, e você está sendo um provedor de talentos, você desenvolveu aquela pessoa para ela chegar onde ela está. Então, veja isso de uma forma positiva. Então, essas conversas transparentes vai ajudando nisso também, né? A gente teve um caso de um gestor, ele teve 3 colaboradores roubados. Nossa, era uma depressão, né, Aline? Era uma tristeza, assim. E aí ele aprovou, depois de um tempo, ele aprovou um candidato interno e bem rapidinho, assim, ele fechou uma outra vaga interna. Eu falei, nossa, você, né, que tanto falava. Eu aprendi, né, já que todo mundo rouba de mim, eu vou pegar também. Cara, que interessante isso, né? Bom, eu perguntei sobre o teu líder e como são os papos. Deixa eu falar uma coisa. Simone, é com essa mulher aqui que você conversa? Assim? É com essa daí. Então deixa eu fazer uma pergunta aí. Tô aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Você já chegou lá? Como assim? Como assim? Aí você pode imaginar de tudo que é jeito. Você quer dar mais passos de carreira? Você é feliz com o que você faz? O que passa na tua cabeça pensando agora em múltiplas possibilidades daquilo que você pode fazer? A Aline, ela fez uma transição de carreira em mim, né? Quase. Ah, é? Conte. Eu era especialista, eu era analista. E eu sempre quis a minha carreira, essa semana até a gente falou sobre isso, eu sempre quis a minha carreira como especialista. Sempre me vi como especialista. E aí, a Aline não estava aqui ainda, eu tinha uma outra gerente e ela tinha me falado de me promover para supervisora da parte de administração de pessoal. Pensei comigo, não estou muito afim, mas ela também vai sair, o diretor vai mudar, então deixa ela pensar o que ela quiser pensar. Pensei comigo, né? E deixei a banda tocar. De fato, ela saiu, a diretoria mudou, entrou a Aline. E a Aline veio com essa história de novo. E aí eu fiquei meio que, não vai aprovar mesmo, né? A gente que é de remuneração sabe quando vai aprovar as coisas. Não vai aprovar mesmo, não aprovou. No primeiro ano que ela entrou, ela levou assim que ela entrou e não aprovou. Ganhei mais um tempo. E aí, um dia, a gente, né, batendo boca, porque nós somos muito diferentes. E aí, ela falou, se você quer ser líder, você tem que pensar de tal forma. Eu falei, quem quer é você, não sou eu que quero. E aí, mas aquilo me despertou. Eu falei, ela tá falando que quer. Será que eu não quero? E aí foi quando ela fez essa transição comigo. E aí ela me trouxe para a parte de gestão. Eu não me via como gestão, eu me via como especialista. Sempre me vi. Ela me trouxe para gestão. Tô gostando. O que mais assim, porque né, numa mudança tem muita coisa que dói. Esse processo de evolução é qualquer. Do cara que faz academia e começa a levantar peso, dói tudo. O que dói pra você nesse? Tô gostando. Então, o que tá te fazendo se mexer bastante, sair dessa zona de conforto, assim? Eu acho que a primeira coisa é o fato da a entrega ser do outro, né? Você trazer a pessoa para entregar, para poder entregar, porque se a equipe não fizer, eu não tenho entrega para mostrar para a Aline. Então, trazer a pessoa para entregar, acho que é a primeira coisa que mexe com a gente, assim, né? E a questão das relações mesmo, porque quando está tanto tempo ali, né, com as pessoas, você tem uma relação, você tem que mudar um pouco essa relação, tem que adaptar ali na liderança, e isso é a parte mais difícil, eu acho. Curioso, interessante. Interessante isso, né? Por quê? Não, a gente tem várias conversas sobre isso assim também, mas você tocou em 2 pontos que eu acho que eles... Poxa, cara,
Eles são... Eu acho que para qualquer um que assume uma posição de liderança, assim. Mas eu vejo uma coisa muito interessante. Veja, alguém enxergou isso em você. Você já assistiu o filme Dois Papas? Já ouviram falar que é a transição dos papas? Falar, mas eu nunca assisti. Eu vi. Já viram o filme? Já viram? Eu já vi. E o legal do filme Dois Papas é que o Ratzinger está falando com o Papa, o argentino agora, o Francisco. E o ponto é que o Francisco fala, mas será que eu sou líder? Mas será que de fato eu sou essa pessoa que você está imaginando? E aí ele fala assim, cara, tem uma coisa muito curiosa, né? Aquele que... A frase não é dele, não sei quem... Fala que é provérbio chinês. Não é. Eu vou lembrar, mas acho que é Platão que comenta isso. Eu preciso lembrar depois, mas... O atributo mais interessante de um líder é quando ele não quer ser um líder. É quando ele... Entende? O ponto, e o Ratzinger responde, talvez é isso, porque o atributo maior de um líder é não querer ser. As pessoas enxergam isso, as pessoas comentam sobre isso. Você influencia as pessoas. Nem todo mundo é líder, mas todos são influenciadores. Você influencia dentro do mundo que você... Entende? Mas esse atributo de influência está no líder. Então, as pessoas começaram a enxergar. E ela e acho que agora, na posição, principalmente da Aline, ela te tirou de uma posição muito confortável. E tá fazendo você construir uma pérola, né? O Rubem Alves tem um livro que chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. Ela colocou um grãozinho de areia dentro de você e agora você tá lapidando. Daqui a pouco vão sair pérolas aí, ó. Vocês são o case do momento carreira. Vocês já pararam pra ver dessa perspectiva? Não. Porque vocês expandiram isso pra um jogo infinito. Você inspira a Simone de um jeito que tá além da cadeira que ela tá, da sua cadeira. E com certeza abriu também o leque para ela agora pensar daqui para frente. Do mesmo jeito que você fez atrás para ela dar esse passo agora de coordenação, né? Com certeza os próximos passos também estão inspirados por você num jogo infinito. Num podcast, para mim, já é... Só falta chorar agora. Ela fica com os olhos lagrimando. Fica. A gente eu notei isso mesmo. É assim. Eu falei, gente. Ela tá só se controlando aqui. Chefe. Pô, mas tem final de Masterchef que eu vou falar pra você. Não é emocionante. Eu também sou fã, assisto todos. É mesmo? Cara, interessante. Agora deixa eu fazer uma pergunta. A pergunta que a gente já encaminha pro final. Já? Tá vendo? Tá vendo? Quanto tempo você acha que foi? É, 1 hora e 15. 1h40. Nossa! Muito rápido. Passaria a tarde. Ó, com a agenda do Dr. Dilson, eu diria assim, eu não sei se ele vai conseguir ouvir o episódio inteiro, mas Dr. Mas ele tem Dilson, 6 horas de se deslocamento. você chegou, nas suas horas de deslocamento, eis que é o momento. Se o senhor está na estrada 6 horas, agora, dá tempo Pô, de... dá pra o senhor está na estrada agora, então imagina o seguinte, tá ouvindo a gente? É a última pergunta para as duas, mas é uma pergunta importante. O que é que vocês vieram aqui para dizer que a gente não perguntou e vocês estavam na viatura e pensaram, cara, eles têm que perguntar isso, porque a gente tem que falar disso. O que é isso? Nossa, agora você fez a pergunta mais difícil do podcast. Pergunta de milhões. Acho que a gente falou, não sei, acho que a gente falou bastante, né? Do programa, acho que a gente cobriu tudo, não foi Acho que assim? sim, acho que O que sim. falamos? O que faltou falar? O que faltou perguntar? Eu não imaginaria nunca que você desfilaria. Curiosidade. Pensa nessa... Pô, isso é um negócio que a gente não falou em nenhum momento e você colocou, eu falei, que interessante. Então, agora é com vocês. O que é que vocês gostariam de dizer que a gente não perguntou e, sei lá, ou vai fazer as pessoas rirem, chorarem, ou não vai mudar nada? Pode falar. Curiosidade sobre a Simone. Não. Agora não empurra na outra. Vamos manter o foco, né? Mas o quê? Vida pessoal? Não, trabalho? qualquer coisa. Ó, vou dar um tempinho pra vocês Nossa. pensarem, já que vocês fazem aniversário juntas. Nossa. Vocês não poderiam vir aqui sem ganhar um A prêmio. Fernanda é demais. Mais um mês de salário, gente. Comecei e terminei 2 meses aqui, ó, garantido. Ó. Obrigada. Pra você, a cadeira vai brigar comigo porque eu saí do... E pra você? Ai, muito obrigada. Espero que gostem. Podem abrir, enquanto vocês pensam. Ó, dei uma... Ó, tô colher de chá, hein? Agora dá pra pensar em... Olha, que lindo. Já viram alguém usando essa camiseta em algum vídeo, assim? Deixa eu ver. Deixa eu abrir pra ver. Não vi. Então vocês vão usar. E a blogueira aqui do nosso lado, a Aline, vai ter que fazer uns vídeos com essa camisa do Sem Remunereis. Sem remunereis. Adorei.
Muito bom. Vocês são sem remunereis. Aliás, aquele dia que eu vi vocês falando lá, eu curti pra caramba, que eu falei, pô, elas traduzem de um jeito que não pode ser o jeito técnico. Precisa ser o jeito do... Eu preciso entender meu público-alvo e eu preciso falar com ele do jeito que ele vai entender, sabe? Essa é a nossa lógica. A gente tem esse programa aqui pra gente falar sem remunereis, pra gente abraçar outros públicos que não só o de remuneração e também pegar o cara de remuneração e falar assim, vai escutar a gente que, pô, não tem nada a ver com a área. Coincidentemente, vocês são da área. Mas a gente abriu essa temporada falando de neurociência. O segundo episódio vai ser sobre corridas, esportes. O que isso tem a ver? A gente acredita que esse mundo que rodeia o nosso e que é diferente nos dá a condição de pensar sobre os nossos problemas com óticas diferentes, sabe? E vocês, de certa forma, sabem disso, vocês contribuem para isso. Muito bom. Obrigado pela oportunidade. Eu lembrei de uma coisa. Então, que bom. Mas, assim, para falar o quanto o tema é um pouco técnico, mas ele é de interesse de todos, né? Então, a gente teve um programa de liderança esse ano que era focado em criatividade e inovação. Onde que criatividade e inovação, no primeiro momento, vai estar linkado à remuneração em carreira? Não parece se conversar, né? E aí, teve um momento que a gente tinha que fazer um exercício, que era escrever um problema. Todos os líderes tinham que escrever um problema para a gente ajudar a solucionar aquele problema com ideias criativas e disruptivas. E a gente aprendeu a como ser criativo, a como criar ideias nesse treinamento. E aí, os 20 líderes, né, Ci? Eles escreveram 40 diversos problemas, desde coisas muito grandes que a gente tem no sistema Unimed, como intercâmbio, enfim, que aí é o que faz a Unimed funcionar nacionalmente, né? Jamais nosso problema ia ser escolhido, né? Assim, no final, tinha que escolher um problema pra gente solucionar. Adivinha qual foi o problema? O nosso Conta, problema... Assim, conta qual foi o problema que você mapeou. Aumentar a satisfação na pesquisa de clima no tema de remuneração. Remuneração na e dimensão carreira. de remuneração e carreira. E foi muito legal, 40 porque vieram uma chuva de contribuições, né, Ci? Sim. E era muito legal que a gente ia aprendendo a técnica de criatividade. Teve um momento que ele falou assim, imagina se não tivesse o RH. Como seria? Nossa, aí que choveu, né? É muito legal, cara. De ideias, mas assim, olha o quanto que o tema, ele pode ser um tema atrativo e interessante, né? Concordo absolutamente. E outras pessoas que não estão dentro para dar soluções. Isso, a visão de fora, né? Nossa, sensacional. Obrigado por você ter colocado isso, porque isso tem relação com o que a gente tenta propor com esse programa ao longo desses 6 anos, sabe? Eu acho que assim, quem assiste o Quinto Dia e fala assim, mas nada a ver o que eles estão falando. Estar aqui na mesa já é uma dica de que alguma coisa tem a ver. Então, assim, já use essa dica como um desafio mesmo. Pô, então deixa eu assistir isso aqui para ver o que os caras viram. E aí, nisso, a gente vai treinando o cérebro para poder perceber outras formas de aprendizado e outras fontes de aprendizado, né? A gente pode aprender com tudo e aplicar isso na nossa realidade, né? Sim. Muito bom. É isso. Thaís, Carol, Renata, Genilson, muito obrigado pela presença. Ju, muito obrigado por você estar aqui. Esses caras aqui, ó, que ficam nos bastidores. O Taveira aparece muito, mas tem o Isaac. O Isaac tá começando a carreira profissional dele com a gente, já tomando um susto. Porque nós vamos, a gente enquadra ele. E eu prometo fazer uma coisa que eu Opa. evito, é assistir o podcast. Pô. Eu sou uma pessoa que, assim, não parece, mas eu sou tímida. Então eu falo pra menina que cuida da nossa rede social, né? Eu gravo, saio correndo e nunca mais vejo. Esse você vai ver. Então, por exemplo, a Semana da RH, eu relutei pra ver. Porque ainda aquela questão da comunicação. Então, eu prometo que eu vou ver o podcast. Boa. Eu não vou gravar e sair correndo. Não só ver. Você vai apertar um botão que chama compartilhar. Curtir e compartilhar. Mandar pra longe esse negócio aqui, viu? Vamos mandar pro sistema Unimed. Mais de 100 mil pessoas. Não é isso, Carol? Vamos estourar de Eu visualização. concordo. E, aliás, depois a gente vai almoçar junto, todos nós agora, e depois a gente faz um depoimento bem legal, que, pô, vocês são pra gente sensacionais, assim, viu? Obrigado, porque isso é um presente. O podcast não é nosso, o podcast é uma construção de cada episódio. Cada convidado que tá aqui, ele constrói. É como se fosse diante de toda a comunicação que a gente quer fazer, vocês colocam mais um tijolo dentro dessa parede que a gente está tentando pintar alguma coisa, sabe? Ou da catedral. Ou da catedral, ela já está enxergando no final. Eu não sei se isso aqui chega no final alguma coisa, mas a gente quer mudar. Acho que cada um pode construir a tua própria casa com
sei lá, o mínimo de contribuição que a gente pode oferecer, sabe? Mas, obrigado. Nossa, que agradeço. Obrigado. A gente que agradece, foi leve, foi prazeroso. Nos convidem sempre. Temos diversos outros temas para compartilhar. Modesta parte. Diversos outros cases de Vamos falar sucesso. Né? mais, Olha o spin-off surgindo aqui, ó. Então eu desafio vocês agora no seguinte: nós vamos fazer um próximo episódio. E o Dr. Dilson, se ele ainda está nas 6 horas de viagem, passaram-se 6 menos horas. de 2. Aí vocês vêm aqui com o Dr. Dilson e a gente faz uma brincadeira legal. Boa. Não sei. Vamos fazer uma brincadeira. Vamos ver se a gente consegue. Bom, pode ser um dos spin-offs, hein? Até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.